Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta Noroeste. Apresentação: Júlio Nascimento. 4h03, horário oficial do Brasil. Alô, você ligado em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Um grande e forte abraço. Hoje, sábado de futebol, 24 de janeiro de 2026. Campinas recebendo a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Hoje é a decisão dos desesperados. Tem Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Noroeste pra você. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta Noroeste. Esse é o jogo que Marco Guarizo vai dar o recado, trazendo todas as emoções desse duelo mais do que decisivo para Macaca, com comentários de Carlos Eduardo de Freitas, as reportagens de Antônio Lupe. É esse sonsaço da CBN que chega até você a partir de agora, claro, com os trabalhos técnicos de Nilson Belisário e também técnica de externa de Naldo Araújo. Então vamos ao majestoso, onde está o repórter Antônio Lupe trazendo os primeiros destaques do jogo, e começamos pelo vestiário mandante, o vestiário preto e branco, trazendo o destaque da Macaca. Boa tarde pra você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. É vencer ou vencer. Esse é o lema da Ponte Preta no duelo contra o Norusca, contra o Noroeste, daqui a pouquinho, 5 da tarde, aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Pressão total pra Ponte Preta, que em 4 jogos, 4 derrotas, e um detalhe, hein? Ainda não balançou a rede, ainda não marcou nenhum gol. Em caso de derrota aqui no Majestoso para a equipe de Bauru, a Macaca, a passos largos, vai caminhando para mais um rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Marcelo Fernandes não pode contar com o atacante Bruno Lopes, que foi emprestado para o norte de Minas Gerais, onde disputa a principal divisão do futebol mineiro. Com isso, Diego Tavares ganha a oportunidade no ataque ao lado de Vitor Pernambucano e também de Luquinha. O restante do time é o mesmo que enfrentou a equipe do São Bernardo na última rodada, jogo que a Ponte perdeu por 1-0 aqui mesmo no Moisés Lucarelli. Um detalhe que agitou a tarde entre os torcedores da Ponte, porque a empresa que cuida, que agencia a carreira do Meia Elvis, publicou uma arte do jogador e com as informações do jogo. Porém, todo mundo sabe que o Elvis, ele acionou a justiça para rescindir o contrato e está solicitando mais de 8 milhões de reais e a rescisão imediata do contrato. Porém, isso acabou agitando essa arte do jogo com o Elvis, do jogo de daqui a pouquinho. A Ponte Preta acabou emitindo uma nota a respeito dessa situação, e se me permite alongar aqui o meu destaque, à vontade, eu quero ler a nota na íntegra. Errata, porque o Elvis aparece também no press kit, que é feito pela assessoria de imprensa. O Meia Elvis não faz parte do elenco da Ponte Preta, mas essa errata é direcionada para quem não acompanha o dia a dia da Ponte Preta. A assessoria de imprensa pede desculpas aos desavisados e um emoji de um macaquinho, que é o mascote da Ponte. Aí vem o detalhe que confesso que fiquei extremamente decepcionado. Aos mal intencionados e lacradores de plantão, só o nosso lamento. Essa nota é oficial da Ponte Preta, Júlio. A Ponte Preta realmente a cada semana parece que vive uma situação de piora e piora, né? É impressionante que até no momento de mandar uma nota para esclarecer aquele verdadeiro interessado que é o torcedor, que é o seu maior patrimônio,
A Ponte Preta é maior do que todos os profissionais que aí estão. E isso graças à sua torcida mais do que apaixonada. Até nisso, a Ponte Preta hoje consegue errar. É impressionante. Mas é claro que só está começando aqui o nosso pré-jogo, a gente vai voltar nesse assunto aí também. Mas o outro lado, quero saber o destaque do Norusca, comandado por Guilherme Alves. Quando você era um garoto, Antônio Lupe, Guilherme Alves fazia gol a rodo, tá bom? Eu não era tão garoto assim não, viu? Porque eu lembro dele do Atlético Mineiro. Eu já tô quase chegando nos 40, Júlio. Se você tá assustado quando entrou nos 30, eu tô desesperado, porque daqui a pouco eu já vou chegar no 40. E o Guilherme Alves, técnico do Noroeste, é quem comanda a equipe de Bauru, que também não vive uma situação delicada no Campeonato Paulista. Tá na zona do rebaixamento e ainda não venceu. No último jogo, conseguiu um empate no apagar das luzes contra o Capivariano, jogando no Alfredo Castilho, lá em Bauru. O técnico Guilherme Alves aposta todas as fichas no Carlão, atacante. 2 gols no Campeonato Paulista e tem o faro do gol. E aqui no time, eu tô dando uma passada de olhos, como diz Carlos Batista. Marlisson, lembra dele? Já passou aqui pelo Moisés Lucarelli, mais um que não deixou saudade no torcedor da Macaca. Por isso hoje, Júlio, é duelo de 2 times desesperados. Boa, Antônio Lupe, esses são os destaques aqui do nosso pré-jogo, o destaque da reportagem direto do gramado do Majestoso. E agora a gente vai pra cabine CBN, no centro do campo, onde está a dupla dinâmica desta tarde, ele que vai trazer as emoções, tudo que envolver bola na casinha, tudo que envolver as emoções, as disputas, passarão pelo gogó dele, que está aquecendo a sua voz, preparando mais uma grande transmissão. Tudo bem, Marco Guarizo? Marco Guarizo. Tudo bem, Júlio Nascimento, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. É muito bastidor, né? Muita conversa aí vinda de fora, vinda nos grupos de WhatsApp, mas vamos chamar a atenção para uma coisa, Júlio. O time da Ponte Preta a gente sabe dos problemas, mas em muitas fases da história desse clube, a torcida foi fundamental. Nesse momento, a 50 minutos do jogo, o Majestoso tá ainda bem vazio, né? Não consigo ver o lado de fora ali, a movimentação da polícia, a torcida do Noroeste ainda não chegou, mas as nuvens que pairavam aqui pelo Majestoso, algumas até continuam cinzentas, mas não vejo por hora possibilidade de chuva. Então, por que eu digo isso? 27 graus aqui em Campinas. A Ponte Preta vive uma situação muito difícil dentro e fora de campo, mas o torcedor, a presença do torcedor é fundamental para apoiar a Macaca, que se vencer o jogo hoje, sai da lanterna, ultrapassa o próprio Noroeste e volta a sonhar com a permanência no Campeonato Paulista. E vamos combinar, 5 da tarde num sábado é um bom horário para futebol, perto do que a gente tem visto, né, Júlio? Palavras e muita calma para analisar, não só dentro, porém fora de campo. E aí logo na chegada posso cumprimentar os populares, os amigos, aqui de Bauru também, das rádios presentes aqui na nossa cabine. Aí chega essa nota da Ponte Preta. Aí toda aquela paciência, aquela água com açúcar que eu tomei, olhei para Papai do Céu, falei, é sério mesmo? É sério o que eu estou lendo? Cara, que fim de feira. O que estão fazendo com a Ponte Preta? O que estão fazendo com esse clube? Que coisa triste, que coisa vexatória. Você falou que a cada dia a Ponte Preta apresenta aí uma surpresa, né? E uma surpresa negativa. Que coisa, que dó, cara. Eu não imaginei que eu teria dó de uma entidade tão maravilhosa, de uma entidade tão linda, tão rica em história, né? Tão democrática. E o que estão fazendo com a Ponte Preta? Transformaram a Ponte Preta numa trincheira, transformaram a Ponte Preta hoje, infelizmente, nunca pensei em falar isso, mas eu vou falar. Calma. A Ponte Preta hoje é uma várzea, Júlio Nascimento. É isso, né? A gente fica muito frustrado com toda a situação vivenciada pela Ponte neste momento, né? É uma luta intensa aí contra o rebaixamento. A Ponte hoje precisa dessa vitória e a gente fica aqui falando cada vez mais de bastidores, de um tratamento ao próprio torcedor, né? Muito lamentável até o momento, torcedor muito magoado. Torcedor da Ponte é realmente muito magoado neste momento com tudo que vem sendo feito até aqui.
Bom, tá só começando, tem muito assunto ainda para falar, muitos temas ainda a serem abordados aqui durante a nossa transmissão, e eu quero convidar você, ouvinte, a participar também, mandar o seu recado, mandar a sua mensagem, tudo que você entender que é válido, coerente, importante a ser dito, mande aí pro nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070. E enquanto Guarizo, Carlão e Lupe estiverem trazendo todas as emoções no Majestoso, eu estarei aqui atento a tudo que acontece no Central da Bola aqui na CBN. Até porque Central da Bola. Hoje tem clássico, hein? Tem clássico Choque Rei, tem Palmeiras e São Paulo direto da Arena Barueri. Oscar Ulisses vai dar um recado aqui na CBN, você confere todas as emoções logo depois que a bola parar de rolar em Ponte Preta e Noroeste com Oscar Ulisses e todo o timaço do Futebol Globo CBN. Já tem bola rolando, desde as 3 da tarde no 1º de maio, o São Bernardo vai ser derrotado pelo Mirassol, placar de 2-0 até o momento. Amanhã a bola continua a rolar a partir das 4 horas da tarde na Neoquímica Arena em Itaquera. O Santos Futebol Clube vai enfrentar o Bragantino. Às 5 horas tem Capivariano e Primavera, duelo aqui da região em Capivari, no Carlos Conag. E também amanhã às 6:30 da noite, Novo Horizontino contra Botafogo. O Velo Clube recebe o Corinthians no Benitão. Rio Claro vai parar. Jogo amanhã às 8:30 da noite, Portuguesa e Guarani no Canindé. Jogo com transmissão da CBN às 8 horas, a segundona é o jogo que encerra a 5ª rodada. Já foi a primeira metade da primeira fase. É isso. Já estamos na segunda metade dessa primeira fase. São mais 4 jogos para a Ponte se salvar, para o Noroeste também buscar uma reabilitação, para o Guarani continuar fora da zona de rebaixamento, quem sabe pleitear algo a mais. O Campeonato Paulista é essa pegada aí, é um campeonato diferente. Ô Carlão, na metade do campeonato até agora, o que você tá achando dessa nova fórmula de Campeonato Paulista até aqui, Carlão? Cara, tudo muito novo, né? Tudo embrionário, mas eu acho que eu sinceramente eu não gosto, mas eu estou me baseando na Champions, né? Na Liga dos Campeões, e que é mais ou menos o mesmo formato, né? Mas eu acho que foi até uma necessidade, né, Júlio? Não tem jeito, é um campeonato muito curto, é um torneio, né? Praticamente aqueles torneios de verão, né? Um Rio-São Paulo nos nossos tempos, né? Então acho que por ser o primeiro ano, tá ok. Não é o formato, pelo menos, dos meus sonhos, mas eu acho que para adequação, né, do calendário, esse calendário maluco de 2026, eu acho que tá de bom tamanho. É isso, a gente vai entendendo, né, cada vez mais como é que funciona esse campeonato e vai se acostumando com ele aos poucos. Daqui a pouco o Lupe volta com escalações, com mais informações de Ponte Preta e Noroeste. Agora são 4:16 aqui na CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Ponte Preta, Noroeste. Apresentação: Júlio Nascimento.
4h18. Você sabe que eu tava ouvindo aí atentamente, Nilson Belisário, esse negócio aí de intervalo, e aí soltou ali eles se juntam no Arena para um confronto de ideias. O que é um confronto de ideias, Antônio Lupe, mais precisamente, assim? Eu gostei desse negócio, confronto de ideias. O confronto de ideias, Júlio. Poderia me explicar, por favor? Claro, com certeza. Estamos com tempo ou não? 4h19, claro. Que hora que começa aqui? Às 5? Acho que dá tempo. Confronto de ideias, Júlio, o que seria? Por exemplo, eu tenho um pensamento, né? E os meus companheiros, por exemplo, eles têm uma opinião contrária. E aí a gente vai debatendo. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui. Me arrependo, sim, de ter colocado no ar que eu queria que o Cano, quando vivia uma fase gigantesca fazendo gol, que ele tivesse a naturalização, né, brasileiro, para ele ser convocado pro Brasil, porque o Brasil não fazia gol de jeito nenhum. Imediatamente fui cancelado, não só pelos meus amigos, mas também pelos ouvintes, ou seja, houve um confronto de ideias. E aí no fim das contas, quem te cancelou estava certo, né? Não, com certeza. Inclusive eu já nem falo mais isso, mas o Arrascaeta eu acho que aí assim tem como gente que quer, né? A gente pede a convocação do Arrascaeta, já passou da hora, Já né? passou da hora, né? Já passou da hora. Só quem não enxerga que não viu ainda que ele seria o 10 do Brasil. Checa, não é bom. É isso aí, não, obrigado pela explicação, grande Antônio Lupe, monstro sagrado. Ô Lupe, falando em confronto de ideias, estou vendo aqui estou olhando a escalação aqui, do Noroeste, tô pensando aqui quem temos de figuras conhecidas. Eu reconheci Léo Kovic, que passou pela Ponte recentemente. Léo Kovic, aliás, colocou na justiça, mas aí também não vai ser essa novidade, semana né? Também, né? Isso, essa semana, fez parte do time campeão da Série C, se não me engano ele era da Inter de Limeira, né? Agora tá jogando o Campeonato Paulista pelo Noroeste. O Marlisson, lembra do Marlisson ou não? Sim, lembro. Atacante, jogou na Ponte Preta, deixa eu ver aqui se tem mais algum conhecido. O Ronaldo Alves, eu acho que é aquele zagueirão, que era do Sport, tá? Inclusive tá bem alimentado. Né, Carlão? Que a gente conhece aí do mundo da bola aí, jogadores com passagens por Campinas, Noroeste que faz hoje, Carlão, o mesmo campeonato da Ponte, né? Não tem como fugir muito dessa realidade. E até, não vou dizer de maneira surpreendente, né? O Noroeste eu acho que entrou já no campeonato realmente olhando para a parte de baixo para tentar escapar. Mas é um clube minimamente saudável, né? Se traçarmos um paralelo hoje, não tem comparação a organização do Noroeste com a da Ponte. Mas eu acho que time por time... É SAF, Carlão. É SAF, né? Então, eu acho que time por time, né? Na hora que a bola rolar, eu acho que resta ali um fio de esperança, né? Como era o nome de Tele Santana nos tempos de jogador. Eu acho que resta um fio de esperança com a bola rolando. Mas a Ponte é esse arremedo, né? E enfrenta o Noroeste, que até conseguiu um empate na última rodada. Tem o Carlão, que é a figura conhecida, né? Um cara rodado no interior, artilheiro. Nome de craque. Que a Ponte tem que tomar muito cuidado, porque vira e mexe ele balança as redes. Mas eu acho que o Noroeste, a projeção do Noroeste, da SAF, pelo menos para este ano de 2026, realmente era lutar contra o rebaixamento, fugir do rebaixamento. Infelizmente até agora não conseguiu. E hoje tem uma oportunidade. Eu acho que se vencer a Ponte dá um passo importante, né? Rumo à fuga do Z2. Agora, se perder, fica numa situação muito complicada, numa situação muito difícil com relação à saída. Bom, Antônio Lupe, agora eu quero saber se temos atualizações. Você já trouxe uma nota, né? Falando já sobre o tema Elvis, mas só para recapitular e atualizar o que envolve hoje o nome do Elvis e Ponte Preta em termos de saída, se ele vai para o Guarani. Vamos recapitular uma semana muito agitada, principalmente em volta desse jogador que, na história recente da Ponte, é o nome mais importante do clube, Lupe. O mais importante porque ele fez parte, né, dos dois principais títulos recentes da Ponte Preta, o título da Série A2 em 22 e também do primeiro título nacional da Ponte Preta, a Série C em 2025. O Elvis, ele atuou até a partida contra o Capivariano da terceira rodada do Campeonato Paulista lá no Carlos Colnaghi, e no vestiário ele adotou um discurso de despedida e não foi mais relacionado. Depois do jogo contra a equipe do São Bernardo na última quarta-feira, o técnico Marcelo Fernandes, ele confirmou que o Elvis estava fora. O que foi passado para ele é que o Elvis não fazia mais parte do elenco e por isso não foi relacionado, inclusive não tinha participado das últimas sessões de treinos da Ponte Preta antes do jogo contra o São Bernardo.
A apuração, que aliás foi feita por você, Júlio, do possível interesse ou do interesse do Guarani na contratação do Elvis, porque o Elvis ele acionou a Ponte Preta na justiça pedindo a rescisão de contrato. O Elvis cobra um valor superior a 8 milhões de reais. Nessa ação tem salários atrasados, proporcional de 13º, proporcional de férias, fundos de garantia não depositado, enfim, são muitas coisas que estão abertas com o Elvis. E essa ação já foi protocolada. Inclusive, o Elvis, a informação que inclusive fez essa nota da Ponte Preta, não faz mais parte do elenco da Ponte e tudo vai ser resolvido na justiça. A rescisão de contrato para ele procurar um novo clube. O Guarani fez uma sondagem, demonstrou interesse, mas primeiro quer que ele resolva essa situação com a Ponte. Além do Guarani, o Brasiliense também apresentou uma proposta interessante, pelo que a gente apurou pro camisa 10, na verdade pro ex-camisa 10 da Ponte, o Elvis, e também a Portuguesa, era mais um clube que estava interessado no atleta. Então Elvis já encerrou a passagem dele pela Ponte, infelizmente a rescisão de contrato não vai ser de forma amigável e tudo encaminha para uma rescisão na justiça. Eu vou já ouvir o Carlão sobre isso. O Guarizo tá com a gente ou tá concentrado? Tô aqui. Eu tô sem o retorno aqui de imagem, Guarizo, por isso que eu perguntei. Seguinte, Guarizo, eu tenho uma pergunta até pra te introduzir nesse assunto. Você lembra do caso, evidentemente, acho que assistiu também, Operação Figo? Operação Figo, sim, quando ele sai do Barcelona pro Real Madrid, sim. Eu acho que a gente tá próximo, Guarizo, de uma Operação Figo, né? Porque uma transação assim direta, caso ele escolha o Guarani, por exemplo, que é uma possibilidade hoje, né? Eu não lembro de uma transação assim direta envolvendo Guarani e Ponte, que possa causar um impacto tão grande assim. A gente teve, né? Jean, Jorge Mendonça, mas acho que até momentos diferentes desses jogadores, né? Ô, Júlio, outro que me lembra também, pouco antes do Figo, foi quando o Bebeto troca o Flamengo pelo Vasco. Boa, em 1989. E aí o Bebeto, ele tem um jogo de despedida do Zico, Flamengo contra os amigos do Zico. O Bebeto é vaiado pelo Maracanã o jogo inteiro. Não saiu disso, né? Depois o Bebeto voltou pro Flamengo, mas aquela do Figo realmente surpreendeu demais, né? E a torcida do Barcelona chegou a tirar garrafa de vidro nele, foi cabeça de porco, foi algo muito feio mesmo o que aconteceu. O que a gente espera, se houver essa mudança, que o torcedor da Ponte entenda que o Elvis é um profissional do futebol. Se ele tá recebendo proposta de um clube que ele vai receber salário em dia, a gente não tem notícia nenhuma que o Guarani tá atrasando o salário, né? Se ele optar por ficar em Campinas, que a gente espera que as pessoas tenham serenidade, né? Porque infelizmente é algo que mexe com o coração, mas o jogador profissional, e o Elvis chegou ao limite, ele foi campeão sem receber salário. O torcedor da Ponte tem que ser grato eternamente ao Elvis, mas se essa mudança dentro da cidade acontecer, que tudo aconteça com muita calma entre as pessoas, né? Carlão, quero te ouvir também, né, sobre esse assunto. A gente vem debatendo durante a semana. Acho que o Guarizo toca num ponto muito importante, que é sobre a compreensão da torcida, tentar separar, né, o ídolo que quando esteve dentro de campo representou muito bem, e um profissional que hoje está muito magoado, principalmente com a diretoria da Ponte. Carlão. Olha, as palavras do Guarizo foram perfeitas, né? As lembranças, poxa, essa do Bebeto, eu não sei como ainda não virou documentário, já fez parte de documentário do Eurico, a gente vai arrumar isso aí já. Mas não sei como não virou documentário esta transação, porque realmente mexeu com o país, mesmo sendo ali do Rio de Janeiro, mas mexeu com o país, porque ele estava era atacante da seleção. Era um grande nome, talvez na época o maior nome do Brasil, né? Em termos de qualidade técnica, era o Bebeto, e ele realmente da Gávea foi para São Januário e mexeu. O caso do Figo virou um documentário, né? Na Netflix eu já assisti, e realmente é um documentário muito forte. E essa do Elvis, cara, eu acho que se concretizar, eu não sei não, viu? Não tá difícil não, viu? Eu não sei não tá difícil. Mas se concretizar, vai mexer com a cidade. Na época do Jean, 2005, 2006, o Jean era a referência do Guarani. Mas era um goleiro, né? Mesmo tendo aí uma referência, mesmo sendo um nome importante do Guarani, ele não foi um protagonista de uma conquista.
ele não foi um representante da torcida dentro de campo, ou seja, ele não foi o que o Elvis, ele não era à época para a torcida do Guarani, o que o Elvis representa para a Ponte ou representou, principalmente nesta Série C, mas eu digo na trajetória do Elvis aqui na Ponte, ele foi muito importante. Eu acho que o 2025 do Elvis coloca ele num patamar, não digo técnico, mas de relevância para o torcedor da nova geração, num patamar de mestre de cá. Só que ele é um profissional, e aí que eu assino embaixo o que o Guarizo disse. Ele é um profissional, ele precisa trabalhar, ele tem família para cuidar, a vida dele precisa andar. E ele foi muito maltratado por essa diretoria, mas muito maltratado mesmo, porque o que o Elvis fez em 2025, ele transcendeu o jogador de futebol, ele foi praticamente tudo da Ponte, principalmente na reta final. E ele merecia um tratamento melhor, eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito, né? Porque ele segurou a marimba de uma maneira perfeita, sem dúvida alguma. Agora, estamos falando de uma atividade que ela é passional. E aqui em Campinas ao extremo, né, Júlio? Aqui beira a insanidade. Não é qualquer profissão. Numa situação normal, cara, é super compreensível o cara ir de uma rádio A para uma rádio B, porque a rádio B fez uma proposta melhor. Totalmente correto. Mas, desculpa te cortar, Carlão, o ouvinte pode ter preferência por uma rádio, mas ele não torce apaixonadamente pela rádio. Talvez ele até mude de rádio pra ouvir. Isso, não tem a paixão, não existe a paixão e ainda mais nessa cidade. Então, por isso, se eu fosse o Elvis, eu não sou, tá, gente? Quem sou eu pra julgar? Se ele tivesse assim, ó, por exemplo, 3 anos de contrato do Guarani, X de dinheiro. 3 anos de contrato com o Brasiliense, X de dinheiro. Eu iria para o Brasiliense. Por que eu digo isso? Porque ele tem uma idolatria gigante numa torcida, ele vai para uma outra torcida gigante que vai pegar no pé, que vai ter um grau de exigência gigantesco, ou seja, é uma responsabilidade enorme. Agora, qualidade técnica ele tem para suportar esta responsabilidade e corresponder dentro de campo. Cabe a ele. Agora, que seria algo assim, que iria mexer realmente, principalmente aqui. O Guarani seria mais a festa, né? A festa e depois a expectativa pela atuação do Elvis dentro de campo. Agora, em relação à Ponte Preta, eu acho que as estruturas do Moisés Lucarelli, elas se abalariam não só no contexto futebolístico, mas no contexto administrativo. Aí seria a pá de cal para essa diretoria que vem fazendo aí um trabalho vergonhoso. Eu fico imaginando um cenário hipotético aqui, de um derby em 2027. Né, no Moisés Lucarelli, porque acho que esse ano só tem derby, esse ano é só no brinco, né? E outro, o Elvis nem jogaria, mesmo se ele fechasse amanhã com o Guarani, porque o regulamento não permite. Então teria que ser uma coisa lá na frente, ou uma Copa do Brasil, um cruzamento futuro, enfim. Uma volta do Elvis ao majestoso com a camisa do Guarani, um cenário hipotético, tá, gente? Eu fico imaginando esse cenário e me despertam muitas incertezas. Mas acredito eu que, embora o torcedor tenha muita gratidão pelo Elvis, pelos 2 títulos recentes, se ele vai ao majestoso com uma camisa verde e joga um derby com a camisa do Guarani, aí vai ser algo próximo ao que o Figo, que o Bebeto tiveram quando mudaram de clube. Porque é aquilo que a gente tá falando, aí envolve a paixão, né? O torcedor, infelizmente, ele não quer saber da situação, da pessoa do Elvis, o que ele está passando, o que ele viveu aqui dentro. Tem coisas que acontecem aqui na Ponte Preta nos bastidores que o torcedor não sabe, que se ele ficar sabendo, ele fica estarrecido, né? A falta de respeito com funcionários, a falta de respeito com jogadores, a falta de respeito com ídolos, isso chateia. Agora, quem paga é a entidade, né? Como eu disse, é uma entidade tão maravilhosa, com uma história tão rica, e acaba despertando o ódio, acaba despertando a revolta de pessoas que contribuíram demais, como é o caso do Elvis, né? Então, por exemplo, ele ter apagado as imagens dele com a camisa da Ponte, pro torcedor foi muito triste, né? Não foi uma situação de revolta, foi muito triste, porque o torcedor tem no Elvis um porto seguro, ou tinha, né? O Elvis era o porto seguro do torcedor da Ponte. Pô, o Elvis tá lá, o time pode até perder, mas o meu 10 tá lá. Então, quer dizer, já é um fator importante pro torcedor. Aí, de repente, ele tira as imagens e isso pro torcedor pega mal, né? Porque é justamente isso que o Guarizo disse. Envolve a paixão. E a paixão você não pensa muito, né? Aquela coisa que a gente brinca, a linha tênue, né? Entre o amor e o ódio, né? Então, por isso, é uma situação realmente muito curiosa o que está acontecendo na cidade de Campinas. Eu acho que o Guarani tá na dele. Eu acho que mesmo se ele não efetivar a contratação do Elvis, ele fomenta essa rivalidade.
Eu acho que a diretoria do Guarani, ela está ansiosa por dar esta resposta por tudo que aconteceu ano passado, né? Porque o Guarani sofreu muito na mão da Ponte e foi duro o que aconteceu com o Guarani, o golpe foi muito doído. Então eu acho que o 2026 pro Guarani é a forra, né? Para tentar devolver para o rival, não só dentro de campo, mas fora dele, tudo aquilo que o rival fez pra ele. E o próprio Elvis foi protagonista fora de campo também, quando ele fala, o Guarani não queria pegar a Ponte, ele faz isso também, né, Carlão? Mas aí foi criado um contexto que o próprio Elvis depois falou que... Sim, ele se arrependeu. Não, acho que não se arrependeu não, ele viu que era importante naquele momento fazer algo diferente no vestiário, né? Aí é jogo, é igual truco, né? Truco você blefa a todo momento. Ali faz parte do jogo, ele não desrespeitou o Guarani em nenhum momento, né? Então isso, quanto a desrespeito com relação à entidade, o Elvis nunca fez. Ele pode ter brincado, pode ter provocado, nos derbys ele foi um fator sempre importante, principalmente naquele do brinco de ouro, mas o desrespeito à entidade, isso por parte do Elvis nunca aconteceu. Ô Júlio. Sim. Eu tô no povo. Ah, legal, gosto dessa ideia. Você gosta dessa ideia? Hoje, provavelmente, um pouco mais ardiloso, hoje, né? Exatamente. Mas pra começar um clima mais leve, grande Richard está aqui. Como é que você tá, meu amigo? Eu tô bem, graças a Deus, muito forte, muito alegre. Ah, que alegria, hein? Só alegria, só vitória que tá dando, só Jesus tá dando essa vitória pra mim, graças a Deus. Aí a minha esposa e minha família, cara. E aí como é que começou 2026? Começou muito bem, graças a Deus. A partir de agora, dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, eu vou estar no programa do SBT. Aí sim, hein? No programa do Ratinho, cantando 10 Você vai na minha emissora? Revelação. É mesmo? Aí sim. Antes de você dar uma palhinha, claro, pra gente começar 2026 daquele jeito que o povo gosta. E o Elvis, hein, Richard? Você queria que ele ficasse? Pô, na verdade, sim, eu queria que ele ficasse. É porque ele dá pra torcida, né, cara? É um cara que dá muita alegria pra gente, é um que joga muito bem, ele merece ficar com a gente, mas ele resolveu sair, mas eu tenho certeza que era muito sucesso no que ele tiver. Não fala o negócio lá que você falou pra mim, não, do time, hein? Não, pode ficar cegado. Então canta pra gente uma palhinha, uma música gostosa, vai. Música gostosa? Isso. Não deu certo. A gente. Alô, Elvis. Pra você, hein? Foi mais que o inverno, o que a gente passou não tenha sentido. O quê? Eu quero errou, aí, mas não tem problema, todo mundo erra um dia. Aí sim, feliz ano novo, viu? Você também. Ratinho dia 4, né? 4 de fevereiro. Estarei na audiência. Se Deus quiser. Grande abraço, viu? Você também. Fica Deus com te Deus. proteja, Depois amigo. eu mando aqui pra você, tá bom? Fechou. Valeu, Richard, tamo junto, valeu. Deixa eu ouvir o povo aqui também. Grande Richard, hein? Começamos bem daquele jeito que você gosta, hein, ô Júlio? Você gosta, né? Eu tô vendo que você tá dando risada aí, meu querido. Deixa eu chegar aqui na galera pra saber a opinião do povo. Eu tenho que ser bem seletivo a respeito do que a gente vai falar, porque se tiver algum problema... Só contextualizar aqui, a gente tenta, principalmente você, torcedor do Guarani, a gente tenta que não haja nenhum uso de apelidos pejorativos, né? E claro que se houver, a gente vai repreender. Mas às vezes foge do controle, né, Antônio? Exatamente. Posso falar com você rapidinho? Queria a sua opinião, tô aqui girando a galera pra gente falar dessa situação envolvendo Elvis. Tá fora do jogo, provavelmente vai embora, acionando a Ponte na justiça. Vai fazer falta? Muita falta, né? O Elvis era o maestro do time, ditava o ritmo, onde a gente conseguia as vitórias, né? Vai fazer muita falta. Seu nome, desculpa? Júlio. Obrigado, viu, Júlio? Nome de craque, hein? Isso aí. Valeu, Júlio, bom jogo, valeu. Júlio César? Nossa, é igual do rapaz que tá aqui apresentando, mas você é mais gente boa. Esse aqui é meia... Deixa eu pegar aqui da galera também. Tudo bem? Posso falar com você só um minutinho? Tudo bom? Seu nome? É Jurandir. Ô Jurandir, e essa situação do Elvis? O que você tá achando disso? Cara, é reflexo do time. O time não tá indo bem, então ele precisa do apoio de todo mundo. Agora vamos ver se realmente ele decide ficar, e isso é importante aqui pro time, porque precisa dele. E se ele decidir permanecer em Campinas, mas não no Majestoso? Cara, eu não ia gostar dessa situação. Difícil, vai ser difícil aceitar. Vai ser difícil aceitar, porque hoje ele é referência do time da Ponte Preta, não tem outro desde aí que a gente vem acompanhando no último campeonato, e não dá. A gente precisa de um jogador que tenha a inteligência dele e a qualidade que ele tem. Obrigado, viu? Bom jogo. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá aí mais uma opinião a respeito dessa situação envolvendo o Elvis. Tudo bem? Seu nome?
Fala, Lupe, Diego. E aí, como é que você tá, Diegão? Tudo bem? Tudo bem, na paz? Prazer. Prazer é todo meu. Quer falar dessa situação do Elvis, mas peço, por favor, que sem palavrões e sem apelidos pejorativos. Não, tranquilo. O Elvis, eu tenho 3 filhos até para explanar e os meus filhos são jovens, novos, então durante esses 4 anos o Elvis se tornou um ídolo para meus filhos e assim também para mim. Entendo a situação do Elvis, concordo com o que ele tem de direito, assim também como acho que ele deveria também entender a situação da ponte, assim como acredito que aconteceu, e espero que isso se resolva. Queria que ele ficasse. A única coisa que eu fiquei muito chateado é sabendo que informações, até por você, sim, que ele está... Do Júlio Nascimento também, que apurou tudo isso, fez um trabalho fantástico. Exato, podendo descer a avenida. E isso dói um pouquinho no coração como ponte pretano, como bom amante do futebol, mas enfim... eu espero que se resolva, gosto muito dele, diga-se de passagem, mas acima de tudo é a Ponte Preta, ninguém é maior que a Ponte Preta, então espero que se resolva. Gostaria que ele pudesse ficar, porque ele faria muita coisa aqui dentro desse time hoje, com jovens, mas que siga o caminho e que tudo dê certo, tanto pra Ponte Preta quanto pra ele. Deixa eu só pegar um gancho, porque tem um amigo meu que tem justamente a mesma situação. O filho dele não entendeu essa situação, chorou, tadinho, mas eu não vou falar o nome dessa pessoa aqui no ar não, desse grande amigo que eu tenho. Se ele for embora, e é isso que vai acontecer, como é que você vai falar pros teus filhos que viram num camisa 10, num ídolo? Quando você era pequeno, você tinha um ídolo aqui, não sei qual era, Marcelo Borges ou outro que passou pela ponte. Como é que você vai contar pros teus meninos que agora aquele cara, a referência do time, tá fora? Boa pergunta, Lupe. Eu vou lembrar um pouquinho, claro que eu era muito mais novo que os meus filhos são hoje, mas eu vou lembrar da história que o papai me contou quando tinha de cá aqui, medidas proporções, pelo amor de Deus, não quero comparar Elvis e de cá, tá? Mas o meu pai me contou da história de cá aqui dentro e falou que fez uma história linda, maravilhosa, que foi um jogador que nos deu muitas coisas boas. E assim também conversei, inclusive hoje estava falando no almoço com a minha filha e ela falou: papai, é verdade que o Elvis vai pro nosso rival? Não vou falar o nome aqui, Lupe. Tudo bem. E eu falei: filha, acontece, tá tudo certo e é vida que segue. E repito, ninguém é maior que o clube, né? Claro que faço as honrarias pelo Elvis, porque eu com 43 anos vi os títulos da A2, que o Elvis colaborou muito, e vi o título da Série C, que o Elvis colaborou demais. Então, querendo ou não, ele é um ídolo aqui dentro, mas vida que segue, ele é um profissional, ele é um trabalhador, assim como eu, assim como você, e tem que ter os salários pagos em dia, e se não estiver feliz, que é o principal, que procure algum outro lugar onde aconteça isso, e vai ficar aqui uma boa lembrança. É um ídolo pra mim, desde que não desça a avenida. É isso. Obrigado, viu, Diegão? Bom jogo pra você, viu? Obrigado pelo depoimento aí. Valeu, tamo junto. Um abraço. Valeu. Bom, estamos ouvindo aqui a participação da galera. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tu não quer falar? Tudo bem, faz parte, né? Deixa eu chegar aqui na galera. Posso falar com você rapidinho? Seu nome? Ah, com ele? Tudo bem, como é que você chama? Bernardo. Bernardo, quanto vai ser o jogo hoje? Uns 1-0. 1-0? É o papai ou não? Não. Ah, é seu primo? É primo? Então, se a Ponte fizer 1-0, você pede pro primão levar naquele restaurante bom que tem surpresa no lanche e aí ele paga, tá bom? Tá feito. Tá. Fechou? Tá. 1-0 pra Ponte, você pode cobrar ele. Pode cobrar. Fechou? Fechou? Ele pode ir pra qualquer lugar se a Ponte ganhar de 1-0. O duro é ganhar de 1-0. O duro é ganhar de 1-0, mas se ganhar, ele vai pro lugar que ele quiser, na hora que ele quiser. E o seu palpite? 1-0 pra Ponte. Valeu, obrigado, hein? Valeu, até mais. Bom jogo, bom jogo. Ah! Aí sim, hein? Como é que você tá, Batata? Beleza, tá perdido aqui, né? Tamo aí. Vamos dar uma força. Cadê o Batatinha? Daquele aqui, ó. Olha o Batatinha, o tamanho que ficou. Batatinha tá maior que você, Batata. Então, rapaz, é leite de seringueira. Ainda bem, olha que susto. E aí, Batatinha? Bom. Quanto vai ser o jogo hoje? Hoje é 2-1, hein? 2-1? Beleza, e você, Batata? 3-1. 3-1, quanto que você volta lá pra Rio Preto?
Você vai torcer pro Noroeste hoje, hein? É lá da tua região? Não, nem pensar, é macaca, né? Ah, bom, então vou falar pros caras aqui. Vamos pra terça-feira. Ah, terça-feira é acabar a mamata. Acaba a mamata. Aí também, pô, dia 24 de fevereiro, hein? Brincadeira, hein? Tá chegando o carnaval aí. Ah, então vamos emendar, né? É nóis. Valeu, até mais. Batata e Batatinha, essa dupla aqui que tá balançando o Brasil. Tudo bem, posso falar com você rapidinho? Não pode? Não pode? Não quer falar? Tudo bem, não tem problema não. Deixa eu ver aqui se mais alguém quer falar a respeito da situação do meio. Quer falar? Eu vou na galera. Tudo bem? Como é que você chama? Rodrigo, quanto vai ser o jogo? 2-0. 2-0? Então tá bom. É seu pai? Como é que chama o papai? Maurício. Se ganhar, você pede lanche pro Maurício, tá bom? Ele vai pagar pra você. Papai vai pagar. Tá bom. Tá bom? Se ganhar de goleada, aí paga, né? O duro é ganhar de goleada. Tudo bem? Como é que você tá, Maurício? Beleza. Queria falar só pra fechar sobre a situação do Elvis. Não tá aí, é um jogador que tem uma ligação muito forte com a Ponte, mas tá indo embora de um jeito que não era o mais interessante. Como é que você vê essa situação? Pra gente é uma perda bastante grande, né? O Elvis era considerado ali pra gente o craque do time. Vamos ver como que o time vai se comportar sem ele, né? Então, desafiador. Vamos ver como é que vai ser. Placar? Acho que uns 2-0 hoje. E o seu nome? João. João, quanto vai ser o jogo? 2-0. 2-0. Então, se a Ponte ganhar, tem lanche pra todo mundo. Fechou? Fechou. Valeu, obrigado. É isso, Júlia. Galera aqui, presença ainda tímida do torcedor na tarde deste sábado aqui nas arquibancadas do Majestoso, viu, Julião? Boa, Lupe, sensacional aí ouvindo os torcedores. Agradecer também a educação de todos que passaram no microfone aqui da CBN, pois não, Guarizo? Agora Bauru na região de Rio Preto, hein? E olha, se fosse um repórter novato que nunca correu os estádios da região, né? Do estado, né? Mas ele é um cara experiente já, né? Rodado. Ô, Carlão, tem aqui algumas mensagens, o Guarizo também pode participar dessa resenha. O nosso ouvinte aqui, ó, o Luiz. Júlio, vamos lembrar de jogadores que foram fracasso, foi o termo que ele usou. Não gosto desse termo, mas foi o que ele usou aqui quando trocaram pelos rivais e não perderam a idolatria. Aí ele cita alguns exemplos aqui, Guarizo e Carlão, ó. Paulo Nunes no Corinthians, Serginho Chulapa no Corinthians também. Aí ele cita Amoroso também no Corinthians, Marcelinho Carioca no Santos, Pedrinho no Fluminense, Maestro Felipe no Fluminense, Ricardinho no São Paulo, Dodô no Palmeiras. Na avaliação deles, quando eles trocaram e foram pro rival e não tiveram sucesso, como eles não tiveram tanto sucesso assim nos rivais, eles não perderam um posto de idolatria. Mas eu destaco um desses nomes aí, Júlio, você deve lembrar bem dessa história. O Paulo Nunes saiu do Corinthians porque ele foi ameaçado de morte pela própria torcida do Corinthians, né? Até o termo paulistinha, né? Tão usado dentro da rivalidade, foi propagado pelo Edilson, né? Pelo Paulo Nunes, depois daquela confusão com o Edilson, e aí a torcida do Corinthians pegou no pé também. Alguns nomes aí. Eu acho que desses nomes, aqui foi também, desses vários nomes citados, é claro que alguns jogadores eles trocaram, foram para rivais, mas depois de andarem um pouco, de percorrerem aí por esse mundão do futebol. Mas a do Ricardinho foi impactante, né? Porque o Ricardinho, ele foi para a Copa do Mundo como jogador do Corinthians, ele volta, joga alguns jogos, aquela Copa dos Campeões lá em Belém, que o Corinthians participou, e aí ele já não termina a Copa dos Campeões, ele faz o acerto com o São Paulo, aí mexeu um pouquinho com a capital paulista, né, no que tange a reabilidade. Aí o Vampeta fez piada, né, com o termo pejorativo, aí começou a rivalidade, aumentou. E o Ricardinho no São Paulo, ele não foi tão bem. Outros nomes citados pelo ouvinte, é claro que houve, né, sempre há, né, essa coisa de mudar e ir para um rival. Isso pega, né? Isso realmente gera muita polêmica, mas de todos esses nomes, o Paulo Nunes não aguentou, não suportou, mas a transação mais impactante, eu acho que desta escalação aí, acho que foi do Ricardinho, do Corinthians, ele vai pro São Paulo. Né? E não perdeu a idolatria no Corinthians depois, mas teve que esfriar, teve que baixar a poeira, né, Júlio? É isso, né? Teve que realmente jogar panos quentes aí nessa situação. São 4h48. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem as escalações de Ponte Preta e Noroeste. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia, sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 4h50. Antônio Lupe, Ponte Preta e Noroeste estão definidos e escalados? Definidos e escalados. A Ponte pelo Marcelo Fernandes, o Noroeste pelo ex-atacante Guilherme Alves. Então, torcedor ouvinte, aumente o volume do rádio porque chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, a Ponte Preta entra em campo com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 28, Pacheco. Na zaga, 33, David Braz, 3, Lucas Cunha e na esquerda com a 20, Jean Carlos. No meio-campo, 5, Rodrigo Souza, 38, Tarek e 10, Cristiano. No ataque, com a 11, Vitor Pernambuco, com a 7, Diego Tavares, com a 70, Luquinha. Repetindo a escalação titular da Ponte: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha, Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano, Pernambuco, Diego Tavares e Luquinha. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Thiago Coelho tem a 1, Júlio tem a 2, 4 para Rabelo, 8, Diego Mora, 15, Rômulo, 17, Caio Ganga, 18, Gustavo Almeida, 27, Juan, 35, Gustavo Teles, 77, Chicão, 80, Pedrinho e 99, Damião. Noroeste. Avante Noroeste. O Noroeste, pronto e escalado pelo técnico Guilherme Alves, com 1, Luiz Daniel no gol. Na direita, 2, Johnny. Na zaga, com a 5, Pedro Carrerete, 3, Carlinhos e 44, Maicon. Na ala esquerda, com a 12, Sanches. No meio-campo, 15, Tauan, 88, Denner. E no ataque, 27, Diego Matias, 9, o artilheiro Carlão e 11, Marlisson. Repetindo a escalação do Norusca: Luiz Daniel, Johnny, Carrerete, Carlinhos e Maicon. Sanches na esquerda, Tauan e Denner no meio-campo. No ataque, Diego Matias, 9, Carlão e 11, Marlisson. No banco, à disposição do técnico Guilherme Alves, 94, Jefferson Romário, 20, Wesley, 30, Léo Kovic, 4, Lucas Cunha, 22, Renan, 33, Ronaldo Alves, 23, Igor Cristiano, 70, Cristiano, 10, Thiago Lopes, 19, Tocantins, 7, Pedro Felipe e 18, Rafael Silva. A arbitragem do jogo. Guilherme Nunes de Santana é o árbitro do jogo. O assistente 1 é Rafael Tadeu Alves. O 2, Miguel Ribeiro da Costa. No VAR, no árbitro de vídeo, Thiago Luiz Scarascati. O comentário do jogo.
Carlos Eduardo de Freitas, Ponte Preta e Noroeste, Carlão. Ok, Júlio Nascimento, esquecer um pouquinho aí os problemas extracampo e focar no jogo, né? Um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo que a tendência é de poucos recursos técnicos, né? Porque estarão frente a frente o pior time do campeonato e o outro pior, o segundo pior, que é o Noroeste. Mas uma vitória da Ponte hoje reacende aí uma pequena chama de esperança para o restante do campeonato, né? Isso com relação à permanência da equipe na primeira divisão. Enfrenta o adversário hoje dos que a Ponte recebeu no Moisés Lucarelli, eu acho que é o menos difícil, né? Eu acho que existe sim uma possibilidade de vitória, embora o Noroeste viva um momento mais tranquilo com relação à situação extracampo, né? Então eu acho que pode tirar até proveito disso a equipe de Bauru. Mas a Ponte tem que tentar tomar a iniciativa do jogo, hoje coordenada, organizada pelo Cristiano, que eu acho que tecnicamente é o que se sobressai nesse time da Ponte e já deu mostras, né, positivas da partida contra o São Bernardo. E apostar na velocidade da molecada, né? No Luquinha, no Vitor Pernambuco, a experiência de um Rodrigo Souza ali para dar uma retaguarda, o próprio David Braz, e tomar muito cuidado, né, com o Noroeste, principalmente com o Carlão, que é um artilheiro nato, né, um cara que tem feito história aí por várias equipes do interior, e o Noroeste vai jogar no erro da Ponte, vai jogar no nervosismo da Ponte, neste ambiente conturbado, neste ambiente pesado que vive o estádio Moisés Lucarelli. O Denner também é um cara que mexe ali, é um cara que organiza. É o Noroeste que eu creio que vai jogar nesse modo reativo, né, jogando defensivamente, deixando a bola com a Ponte, e para explorar os contragolpes e também a bola aérea através da qualidade do faro de gol que tem o camisa 9 Carlão. Muito bem, esse é o comentário do jogo então com Carlão de Freitas, analisando a expectativa aí de Ponte Preta e Noroeste, reforçando aqui o convite para você que quiser participar durante a nossa transmissão, 991869070. Essa nota que a Ponte Preta fez foi uma falta de respeito com vocês e todos que cobrem a Ponte Preta. Quem escreve aqui, filial telefone 890 Morena, mandando aqui no nosso WhatsApp. Obrigado pela participação. O Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, boa tarde, Júlio Nascimento. O Mirassol já fez 3. Já pulou pra 3 e pulou pra 4 agora, viu? Terminou o jogo neste momento, viu, Marcão? Naquele momento que eu falava, tava 2-0. Igor Formiga e Renato Marques marcaram os primeiros gols. Depois Eduardo marcou mais um e o Everton Galdino fechou a conta em 4-0 pro Mirassol contra o São Bernardo. Você sabia que esse Everton Galdino já jogou não, veio aqui pra Ponte? Esse é um que jogava de lateral ou atacante? Não. Ele careca? Ele era do Tombense. Isso, lembro dele. Não, é esse aí que eu tô pensando, carequinha, canhoto, não é? Mas ele veio como meio atacante. Jogava mais na frente. Isso. E você sabia que quando ele chegou, na época, né, a gente tinha acesso aos treinamentos, ele estava sentado em frente à sede administrativa da Ponte, porque o pessoal não tinha liberado o apartamento dele ainda, que ele ia morar, e ele estava sentado com uma monte de mala, e eu falei, você que é o rapaz novo que tá chegando? Ele falou, sou eu. Mas não liberaram meu apartamento ainda. Eu falei, caraca, hein? Você quer alguma ajuda? Opa. Ele falou, não precisa não. E hoje, aí depois ele foi pro Grêmio, né? Onde ele foi bem, se não me engano, e agora tá aí fazendo gol no Mirassol. É isso aí, o mundo do futebol dá voltas, né, Antônio Lupe? É uma roda gigante. Então, torcedor ouvinte, chegou a hora de todas as emoções. De um lado a Ponte Preta, do outro lado o Noroeste. Pra todas as emoções do primeiro tempo na CBN, tem mais emoção. Vem ele! Marco Guarizo. Um grande abraço para você, ouvinte da CBN Campinas. Obrigado, Júlio Nascimento, brilhantemente comandando o Enquanto a Bola Não Rola. Ele vem na central da bola com todos os resultados do Campeonato Paulista. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Lucas. Tá nos ouvindo em Bauru, jogador do Sub-11 do Noroeste. Sobrinho do Luiz Antônio, abraço pra vocês aí, muito obrigado pela preferência, ouvindo pela Rádio de Campinas. E aqui a transmissão, claro,
de tudo, todos os detalhes da Ponte, do Noroeste e muito mais para você sintonizado aqui com a gente. Ponte Preta com uniforme tradicional, camisa branca com a faixa transversal preta, calções brancos, meiões brancos. O Noroeste todo de vermelho, camisa, calção e meiões vermelhos. É o encontro dos dois times que nesse momento integram a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas a Ponte Preta, em caso de vitória, já ultrapassa o próprio Noroeste. O número de vitórias é muito importante neste Campeonato Paulista. Os jogadores neste momento estão no chamado TOS, né? Que é a escolha de campo e bola. Nós não temos o horário de verão, mas, porém, entretanto, todavia, começa a escurecer mais pro fim do jogo, quase às 7 da noite, né? Então, nos dois tempos, os goleiros terão o sol aí de frente, né? Já escolhido, o time da Ponte nesse momento está prostrado à esquerda do seu rádio, gostou, né, Carlão? Atacando, mas eles estão mudando de lado. Então a Ponte vai atacar para o gol do portão principal, o gol do placar eletrônico do Moisés Lucarelli neste primeiro tempo. À esquerda do seu rádio, portanto, e o Noroeste ataca para a linha do trem à direita do seu rádio. Últimos detalhes sendo acertados aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Carlão de Freitas já trouxe a expectativa dele. É um jogo importantíssimo pela sobrevivência dos dois times no Campeonato Paulista. O público não é muito bom. A gente vê a cabeceira, por exemplo, do placar praticamente vazia, dá para contar aqui pouco mais de 10 torcedores. Os que se concentram do lado ali das torcidas organizadas também formam ali 1 ou 2 gomos de arquibancada, né? Então, o torcedor da Ponte está ressabiado com o time, mas dentro de campo a Ponte tem que dar essa resposta. Tem que trazer de volta a esperança do torcedor, tem que trazer de volta a confiança para sair dessa situação e quem sabe ser mantida no Campeonato Paulista. Quem vai dar a saída no Campeonato Paulista Série A1, claro. Quem vai dar a saída é o Noroeste. O Carlão tá na bola. Tá tudo pronto, depende só do senhor Guilherme Nunes de Santana para começar a partida. No meu cronômetro aqui já deu 5 da tarde. Últimos detalhes sendo acertados, a bola vai rolar aqui no Majestoso. Na CBN você não perde nada do Campeonato Paulista. Depois tem clássico, tem Palmeiras e São Paulo. Agora a CBN Campinas de olho na Ponte, apita o árbitro, rola a bola, rola aqui no Majestoso. Ponte Preta, Noroeste. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente. Primeiro ataque do Noroeste, Johnny faz o cruzamento pro Carlão, tentou a bicicleta, tirou do jeito que deu por ali, o Pacheco corta de cabeça. A zaga da Ponte Preta do lado esquerdo com o Jean Carlos, tenta sair jogando pelo meio, camisa número 70, que é o Luquinha, arbitragem dá vantagem, velocidade do Diego Torres pela ponta direita, tá pedindo bola pelo meio, ele preferiu bater direto, bateu mascado. Bola fácil, bola tranquila pro goleiro Luiz Daniel. Primeira finalização da Ponte no jogo e já desabou um por ali. Antônio Lupe. Diego Tavares foi quem fez a jogada, recebeu o lançamento aqui do lado direito, puxou pra dentro e bateu fraquinho, atacante que ganha a oportunidade no time titular. Quem tá caído é o Maicon, camisa número 44, coloca a mão na parte de trás da coxa esquerda. Preocupação pro departamento médico do Noroeste. O goleiro Luiz Daniel já pediu a substituição do companheiro, fez sinal aqui pro banco de reservas pedindo a substituição do Maicon, zagueiro camisa número 44. Tem jogadores ali do Noroeste acelerando o aquecimento, pode ter que fazer uma substituição com 1 minuto e meio de jogo. O técnico Guilherme Alves da equipe do Norusca. Ronaldo Alves. É o Ronaldo Alves, o experientíssimo Ronaldo Alves tá pronto para entrar com a camisa número 33. Taticamente não deve mudar nada, zagueiro por zagueiro, Carlão de Freitas. Também, né, acredito nisso, não vai mudar tanto. Que infelicidade, né, do jogador do Noroeste, com poucos segundos de jogo, já sentindo lesão na coxa, e perde uma alteração o técnico Guilherme Alves logo no início. Vai recomeçar o jogo, bola ao chão com o goleiro Luiz Daniel.
Chega lá a pressão pra cima dele do Cristiano, ele segura a bola com a mão e despacha pra frente no balão. Tenta brincar de cabeça ao Malisson, melhor pro Pacheco, sai jogando pro time da Ponte, batendo de cabeça. Chegou o Luquinha, ajeitou, tentou buscar o Diego Tavares. Primeira jogada do Ronaldo Alves, dá um bico pra frente, mas agora cai mais um jogador do Noroeste. A distância deu a impressão de ser um choque de cabeça com cabeça. O time não faria cera com 2 minutos de jogo, apesar de o empate não ser de todo ruim, né, Lupe? Por enquanto quem trabalha mais no jogo não é nem a Ponte nem o Noroeste, é o departamento médico do Noroeste que mais uma vez está em campo porque teve um choque de cabeça e a preocupação é com o jogador do Norusca, como ele está caído com as costas no chão, eu não consigo identificá-lo, só confirmando então, Maicon foi embora, 44, entra 33, Ronaldo Alves, lesão, sai Maicon lesionado, Ronaldo Alves, 33, está no jogo. Jogo parado, primeiros movimentos aqui, 3 minutos, a bola praticamente não correu no Moisés Lucarelli. São 2 times em busca de confiança. Afinal de contas, nenhum deles venceu no Campeonato Paulista ainda. Noroeste tem 3 empates e 1 derrota na estreia para o Bragantino e a Ponte Preta 4 derrotas. Aliás, o último empate do Noroeste no jogo contra o Capivariano, não sei se Carlão de Freitas viu o lance, um pênalti bastante mandrake a favor do Norusca, hein, Carlão? Senão estaria numa situação pior, né? Mas o que é a importância da vitória, né? Por exemplo, o Noroeste não perdeu tanto como a Ponte, só empatou, isso vai patinando no campeonato. De repente, uma vitória do pior time do campeonato pode atrapalhar a vida do Noroeste aí no futuro. Recomeça o jogo, sai jogando no campo de defesa a Macaca com o David Braz. Deixa a bola curtinha com o Lucas Cunha, vai carregando, chega a pressão do Carlão, vem pra sair jogando no meio campo o Tarek, gira, toca no Cristiano, recebe de volta, ainda no campo de defesa pela esquerda, tentou buscar a velocidade do Diego Tavares, a bola foi muito forte, apenas fez a proteção o goleiro Luiz Daniel, tiro de meta, favorecendo o Noroeste, à direita do campo de defesa. Vai sair jogando o Luiz Daniel. A pressão da Ponte vai chegando ali na entrada da grande área, todo mundo saiu de perto, vai quebrar pra frente o goleiro do Norusca para tentar uma jogada ali, uma casquinha com o Carlão, que é artilheiro, mas não é dos jogadores mais altos. Sai jogando o goleiro do Noroeste, a bola vai sobrar aqui na direita pra velocidade do Diego Matias, apostou corrida, ganhou do Jean Carlos, levou pra linha de fundo, cruzou pra trás, a bola passa pelo Carlão, sobrou pro Sanches na entrada da área, bateu, espalma Diogo, segunda chance do Norusca, cruzamento, a bola passa, fica com o Sanches na entrada da área, ele recebe na tabela, linha de fundo, fez o chapéu, levou pra dentro da área, jogou cruzamento, tira de cabeça David Braz. Segue no ataque o Noroeste, o time de Bauru vai fazendo pressão pra cima da Ponte, cruzamento, inversão de jogo, a bola vai ficar com o Johnny aqui na lateral direita, vai pra cima da marcação do Jean Carlos, pede perto dele o Diego Matias, recebeu o Diego, fez o cruzamento de canhota, ela vai direto, passa pela linha de fundo. Não sei se ele quis cruzar, se ele quis chutar, mas levou perigo ao Diogo Silva, que já fez um milagre no lance anterior. Quase que o Noroeste abre o placar, Lupe. No chute do Sanches, o Diogo Silva fez a defesa, salvando a Ponte Preta. Na sequência da jogada, aquela bola bandida, aquele cruzamento perigoso. Pra sorte da Ponte, ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro da Macaca. E sai jogando curto. Naquele lance apertado, aquele lance perigoso, mas consegue limpar tudo o Tarek e deixar na direita pro Pacheco. Agora tem espaço lateral da Ponte, avança pro campo de ataque pela direita, lança em elevação pra velocidade do Pernambuco, invadiu a área, bateu, rasteiro, pega Luiz Daniel. Mas o lance estava parado, já era marcado o impedimento do camisa 11 da Ponte, Antônio Lupe. Pernambuco, uma das caras novas da Ponte, ele recebeu o lançamento, lado direito do ataque, cortou pro meio, bateu. Luiz Daniel fez a defesa, só que o lance estava parado. Impedimento do Pernambuco. Sai jogando o Noroeste, adianta a bola ao Carrerete, chega o carrinho do Cristiano em cima dele, a arbitragem para, marca a falta, fica pedindo cartão o Pedro Carrerete. Carlão, se sou eu o árbitro e o cara pede cartão, sabe o que eu faço? Eu dou cartão pra ele. Ele tá pedindo, né? Você atende. Uma entrada forte, talvez até desnecessária do Cristiano com 5 minutos de jogo. Agora um começo interessante, né? A Ponte com 2 ataques, tudo bem que o último estava em impedimento, mas uma jogada perigosa também. O Noroeste mais efetivo, exigiu do goleiro Diogo Silva uma chance mais clara. Um começo legal, um começo interessante pra Ponte Noroeste. Vem o Rodrigo Souza pelo meio, jogando pela Ponte dentro do círculo central, dribla o primeiro, mas perde a bola pro Carlão,
busca o contra-ataque no Noroeste, mas teve erro de passe do Denner, por isso recupera a bola Macaca. Diego Tavares do lado direito passou dando seta ao Pacheco, ele recebe, tem que recomeçar o jogo na meia direita, fica com ela o Tarek, devolve pro Rodrigo Souza na fogueira, precisa recomeçar no campo de defesa com o Lucas Cunha. David Braz recebe pelo lado esquerdo, a pressão do Carlão chega, por isso ele faz uma tabelinha ali com o Tarek e a Ponte trabalha a bola no campo de defesa. Tá apertado o David Braz, ele teve que recomeçar com o goleiro Diogo Silva. O Noroeste sobe a linha de marcação, por isso tenta aproveitar na velocidade o lançamento do Diogo Silva pro Pacheco, foi pra cima da marcação do Sanches, corta o lateral do Norusca, tenta arrumar a bola por ali o Denner pela esquerda ainda no campo de defesa do Noroeste, inversão de jogo na direita pro Johnny, velocidade dele, prefere parar, fazer a finta, chega pedindo bola por ali o Diego Matias, mas ele prefere recomeçar com o zagueiro Carrerete no campo de defesa. Ronaldo Alves, que acabou de entrar, inverte o jogo na esquerda dentro da linha que divide o campo para o Sanches. Os 3 zagueiros do Norusca tocam bola, Ponte Preta compacta a marcação nesse momento, os 11 jogadores no campo de defesa, por isso a bola gira para cá, gira para lá, vem pela esquerda o Norusca, trabalhando bola agora com o Ronaldo Alves, recebe de volta do lado esquerdo, tentativa de passe, se movimentou por ali o Marisson, chega cortando a zaga da Ponte, tá na fogueira o Pacheco, volta pro Lucas Cunha, dá um balão na bola, Rodrigo Souza mata no peito, tenta fazer o passe na frente, muito esforço ali do Diego Tavares para voltar a bola pro Pacheco, quando a Ponte tenta sair pela meia direita, atropelado o jogador da Macaca, o camisa número 11, o Vitor Pernambuco, falta favorecendo a Ponte ainda no campo de defesa, com o Cristiano, que já no jogo anterior contra o São Bernardo assumiu a camisa 10 que era do Elvis, né? A diretoria da Ponte nem esperou o Elvis rescindir o contrato para dar a camisa 10 para outro jogador. Vem a Ponte pela esquerda, lançamento do Tarek, buscou o Luquinha na frente, sai Luiz Daniel, faz a defesa, fica reclamando de falta ali o atacante da Ponte, a torcida também chiou, mas tudo normal segundo a arbitragem. O Luiz Daniel jogou a bola pro outro lado do campo, tanto que quem tá com ela é o goleiro Diogo Silva. Sai jogando a Macaca pelo lado esquerdo, domínio do Cristiano, chegam 2 na marcação, ele toca em elevação pro Jean Carlos, devolve pro Cristiano, vai fazer o lançamento pra velocidade do Diego Tavares, apostou a corrida, sai da área, o goleiro Luiz Daniel dá um balão na bola, ela vai pra fora, arremesso lateral favorecendo a Macaca e teve uma trombada aí, não conseguiu frear o Luquinha quando foi, não era o Luquinha não, era o próprio Diego Tavares, quando foi tentar a jogada contra o goleiro do Norusca, Lupe. E o árbitro pegou a falta do atacante da Ponte Preta, do Tavares, pra cima do Luiz Daniel, goleiro do Noroeste. Na minha opinião foi um acidente de trabalho, joelho com joelho, mas o árbitro viu o lance faltoso, posse de bola pro Norusca. O tempo vai passando aqui no Moisés Lucarelli. Agora, o toque do futebol CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Ponte Preta. 10 minutos passados aqui no majestoso primeiro tempo. Ponte Preta 0. Noroeste também 0. Central da Júlio. Bola. Mais cedo pelo Campeonato Paulista, o Mirassol fez 4-0 contra o São Bernardo. Mais tarde, às 6h30, com a narração de Oscar Ulisses, tem Palmeiras e São Paulo aqui na CBN. Um abraço pro Fabrício Romano Brasileiro, ouvindo a CBN, Lucas Rossafa, tá na audiência, Guarizaço. Futebol Globo CBN. Obrigado a todos pela preferência com a CBN Campinas. Aqui tem lateral Noroeste, perto da bandeira de escanteio, do lado direito do campo de ataque, pode ser aquele famoso latereio. Quem vai pra cobrança é o Johnny, ele joga dentro da área, Carlão vai brigar de cabeça, chega David Braz na frente, consegue fazer o primeiro corte, recupera a bola o Norusca, Denner bate de fora, falhou Diogo! Gol! Noroeste 11 minutos do primeiro tempo. O chute de fora da área do Denner. Tava com a visão encoberta o Diogo Silva. Ele tentou espalmar a bola, mas espalmou pra dentro do gol. Chute forte, mas defensável ou não? É o torcedor da Ponte que vai resolver isso.
mas o filme se repete do jogo contra o São Bernardo. A Macaca leva gol no começo do jogo e o placar do Majestoso agora marca 1 para o Noroeste, 0 para a Ponte Preta. O detalhe do gol, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da finalização do Denner, camisa número 88, arriscou a bola cheia de curva e o Diogo Silva não conseguiu evitar o primeiro gol do Noroeste aqui no Moisés Lucarelli. A equipe de Bauru está na frente, placar do Majestoso marca Noroeste 1, Ponte Preta 0. Ducha de água fria na Macaca, meu caro Carlão de Freitas. No momento que a Ponte tinha um bom comportamento, né? Não estava com as rédeas do jogo, mas tinha um bom comportamento, começava a gostar da partida e o Noroeste num chute felicíssimo do Denner e uma infelicidade do Diogo acaba abrindo o marcador e agora vem todo aquele desespero, vem o nervosismo, né? Vamos ver como que a Ponte vai se comportar, principalmente a parte mental pro restante do jogo diante do Noroeste. Tem uma coisa que dinheiro nenhum compra no futebol, que é a confiança, né? Isso é complicado. Ixi, ainda mais neste momento, né? E é um time que não dá pra você cobrar entrosamento, porque é um time que pouco treinou, né? Uma equipe nova em meio ao Campeonato Paulista. Então agora realmente vai ficar um pouco mais difícil, até você se reestruturar para buscar o empate fica muito complicado. Tenta sair a Ponte pela direita, se movimenta muito o Diego Tavares, ele tá em todos os setores do campo, ele sofre a falta, já cobrada, a Ponte tem pressa, vai perdendo o jogo, 13 minutos aqui no Majestoso, 1-0 para o Noroeste, sai jogando o David Braz, toca curtinho do lado esquerdo pro Rodrigo Souza, a marcação chega, ele encontra o Cristiano na frente, buscou a tabela, a bola passou ali pelo Vitor Pernambuco, tenta o contra-ataque o Norusca, recebe Carlão, toca na direita pro Diego Matias devolveu pro Carlão, cruzou rasteiro, chega pra fazer o corte Lucas Cunha, coloca a bola pra fora, vai pra linha de fundo, escanteio pro Norusca, a jogada era bem tramada, quase que sai o segundo gol, se não chega ao pé salvador do zagueiro da Ponte, Antônio Lupe. Jogada bem trabalhada pelo Diego Matias e também pelo Carlão, tabelinha ali pelo lado direito do ataque do Noroeste, um corte providencial da zaga da Ponte Preta, tanto é que o Norusca tem escanteio. Diego Matias, 27, vem pra bola. Pé direito, pé esquerdo, lado direito, bateria antiaérea da Ponte formada dentro da área. O Norusca vai vencendo o jogo aqui no Majestoso. Vai para cobrança de escanteio, toma muita distância. Todo mundo dentro da pequena área. Jogou o Diogo Matias, bola fechada. Diogo Silva sai, encaixa o goleiro da Ponte e fica com ela. Tem pressa pro contra-ataque, já liga pro Pernambuco. Vitor Pernambuco parte em velocidade pela direita, tenta pegar a defesa de calça curta, mas já se recompõe o time do Noroeste no erro de passe do camisa número 11 da Ponte. Coloca a bola para fora o Ronaldo Alves, arremesso lateral favorecendo a Macaca. Recomeça no campo de defesa o Lucas Cunha, do lado esquerdo recebe o David Braz, fica com a bola, o Noroeste espera no campo de defesa e a Ponte faz bobinho, tocando de zagueiro para zagueiro. Lucas Cunha encontra o Tavares na frente, marcação do Sanches para cima dele, não consegue deixar a bola passar, puxa o contra-ataque, busca o contra-ataque o Norusca. Denner, o autor do gol, vira para cima da zaga da Ponte, do ataque da Ponte e volta com o Carrerete no campo de defesa. O último homem do time do Noroeste é o capitão Carlinhos. Ronaldo Alves agora faz o passe na esquerda pro Carlinhos, sai jogando curtinho pro Sanches, a marcação do Tavares chega, ele tenta o drible, para, o jogo é parado com falta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos, calma, 15 minutos passados, primeiro tempo, Campeonato Paulista, aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Noroeste 1 para o Noroeste. Central da bola. Júlio Nascimento. Só confirmando, Guarizo, esse é o pior início da história da Ponte Preta em Campeonato Paulista. Até aqui, 5 jogos, 5 derrotas, nenhum gol marcado. Pior início de Paulistão de toda a história da Ponte Preta. Tem bola rolando na Série 2 do Campeonato Paulista. Água Santa empatou com o Sertãozinho, 1-1, começo do segundo tempo. E a Inter de Limeira vai perdendo para o Santo André, placar de 1-0. Futebol Globo CBN. Aqui o Noroeste tentou tramar uma jogada de ataque, o passe foi muito forte para o Sanches, a bola fica nas mãos do Pacheco para a cobrança do arremesso lateral ainda no campo de defesa. Ele sempre busca o Diego Tavares, o Rodrigo Souza tentou ajudar ali com a altura dele, bateu de cabeça para a corrida do Cristiano, chega na frente o Carlinhos para fazer o corte e voltar a bola para o goleiro Luiz Daniel, dá o balão para frente, o goleiro do Norusca vai brigar de cabeça o Diego, mas melhor que ele, David Braz, na tentativa de passe de cabeça para o Tarek, a falta em cima do camisa número 38 da Ponte, aí vai fazer uma cera
por ali o Tauan, é empurrado, cai, fica reclamando, o árbitro manda o jogo seguir, a Ponte com pressa vem pro campo de ataque, pela direita o domínio do Pacheco, carrega, faz o lançamento, bate em cima do adversário, a bola vai pra fora, arremesso lateral favorecendo a Ponte de novo, vai tentando ganhar jardas. Estamos aí em finais de conferência de NFL, a Ponte vai de pouquinho em pouquinho, buscando espaço no campo, recebe o David Braz, toca na esquerda pro Jean Carlos, tem dificuldade para dominar na canhota, mas ele consegue encontrar pelo meio o Tarek, girou o Tarek, fez o lançamento, buscou a velocidade do Luquinha, brigou com o Johnny, melhor pro Luquinha, levou pra ponta esquerda, ganhou no drible, invadiu a área, vai tentar o cruzamento, a bola bate no zagueiro, sobrou pro chute do Cristiano, gol! Cristiano, camisa 10, pra sair do chão a torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Uma jogada de coragem pela linha de fundo do Luquinha, o cruzamento para trás, posicionamento perfeito do Giovani para bater, tirando do goleiro. A Macaca deu bote aqui no Majestoso. Tá tudo igual agora no placar. Um para a Ponte, um também para o Noroeste. Cristiano diz no pé. Ponte Preta gigante, Antônio Lupe. E que bela jogada do Luquinha pelo lado esquerdo. Jovem da base, recebeu o lançamento, não teve medo da marcação, foi para cima, fez o cruzamento. O Pernambuco tentou atrapalhar a jogada, mas não conseguiu. A bola sobrou nos pés do 10, do Cristiano, que de primeira bateu no cantinho, sem chances pro goleiro Luiz Daniel. Cristiano, camisa 10, marca o primeiro gol da Ponte no ano, o primeiro dele com a camisa da Alvinegra. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Noroeste também 1. E vem de novo Cristiano pela esquerda, chega fazendo o corte ali no campo de defesa pelo lado direito, o zagueiro Pedro Carrerete, vai ganhando confiança a Ponte, vem pra cima, vem em busca da virada, e o passe errado do Luquinha, a bola pela linha de fundo, mas o pior já passou, Carlão de Freitas, a Ponte conseguiu rapidamente sair de trás do placar. E você disse, né, rapidamente, isso foi importante, o Luquinha teve a personalidade, encarou a marcação, ganhou a linha de fundo, isso é importante para um atacante, né, tentar ganhar a área, invadir a área, porque ali é o campo de defesa dele, né, e o zagueiro não pode chegar de uma maneira mais forte, fez o cruzamento e o Cristiano pisando na área, importante também para o camisa 10, fez o gol, que devolve a tranquilidade para a Ponte. Mais uma vez, vamos ver o comportamento da equipe agora, depois dessa reação, a torcida vem junto também. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Começa a aumentar o vento aqui no Majestoso, apesar do sol, nosso Naldo Araújo já está se encapotando aqui debaixo da cabine do Majestoso. Noroeste tenta sair, tenta não sentir o golpe depois do gol de empate marcado pela Macaca. Tem arremesso lateral do lado esquerdo do campo de ataque, mesmo assim sem muita pressa. É o que eu digo, se esse jogo termina empatado, o Noroeste vai para 4 pontos e a Ponte fica com 1, pois não, Júlio? 411 minutos. Esse foi o tempo que a Ponte levou até fazer o primeiro gol no Campeonato Paulista. Quem sabe agora abre a porteira, vem Noroeste, lateral cobrado dentro da área, briga de cabeça de David Braz, tenta tirar a bola do campo, vai brigar por ela o Carlão, chuta por cima do Pacheco e ganha um escanteio. Foi muito esperto o centroavante do Norusca, o David Braz quis colocar essa bola pra fora e não contava com a astúcia do vermelhinho, hein, Lupe? O vermelhinho tava dentro, o escanteio pro Norusca, lado esquerdo, escanteio pra equipe de Bauru. Quem vai pra cobrança é o camisa número 27, o Diego Matias, o homem das bolas paradas do Noroeste. Foi num rebote de escanteio que saiu o primeiro gol do Norusca, né? Tem que ficar esperto o time da Ponte no campo de defesa. Primeiro lá tem uma resenha, o senhor Guilherme Nunes de Santana conversa com os jogadores, pedem pra parar de se abraçar, pra deixar pra depois do jogo, e vem cobrança de escanteio do Norusca pelo lado esquerdo. A bateria antiaérea da Ponte tá formada lá dentro, até o Sanches, que é lateral, vem pra atacar.
Cobrou o Diogo no segundo pau, tira de cabeça, belo desvio ali do Rodrigo Souza para tirar essa bola da área. Ela sai em arremesso lateral pro Norusca. Tauan ia pra cobrança, deixou ali pro Johnny, que vai tomando distância para jogar dentro da área. É um lance que acaba sendo perigoso, é o famoso latereio. Lado direito do campo de ataque vem o Norusca, joga lá dentro o Johnny, vai de cabeça ao Rodrigo para tirar mais uma. Ela fica viva na entrada da área, consegue desviar de cabeça o camisa número 11, o Vitor Pernambuco, acabou empurrado, falta em cima dele. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. No momento que o jogo é parado para hidratação, 22 minutos aqui no majestoso Campeonato Paulista. Ponte Preta. 1 para Macaca, gol do Cristiano. Noroeste. 1 para o Norusca, gol do Denner. Central da bola. Júlio Nascimento. Mais cedo pelo Campeonato Inglês, o Manchester City venceu o Wolverhampton por 2-0. Daqui a pouco, às 6:30 da noite, tem clássico no Campeonato Paulista. Oscar Ulisses dá o recado da CBN, tem Palmeiras e São Paulo. Jogo parado para hidratação aqui no Majestoso e Carlão de Freitas comenta esse primeiro quarto de partida até aqui 1-1. Carlão. Gostei do jogo até aqui, um jogo movimentado, esperava algo pior em virtude do posicionamento das equipes dentro do Campeonato Paulista. A Ponte começou até bem, demonstrando vontade, e o Cristiano participando bem, o próprio Luquinha com personalidade, mas aí veio o imponderável, né? Um golaço do Denner, contou com uma colaboração do Diogo, mas eu sinto a felicidade do jogador do Noroeste em arrematar um lance muito difícil de pegar, uma bola muito complicada de você chutar, e ele conseguiu, mas por bem da Ponte, por sorte, por competência também, o gol de empate saiu rapidamente, a personalidade do Luquinha é importante, legal, né, pro menino da base aparecer e não se importar com o momento, né, encarou a marcação, ganhou a área, fez o cruzamento, o Cristiano também chegando, né, como um camisa 10 para finalizou bem e empatou o jogo. Agora, a gente percebe uma Ponte ainda atabalhoada no sistema defensivo, a bola fica picando ali toda hora, não passa segurança, né? O próprio Diogo ainda demonstrando aí uma certa falta de confiança depois de ter tomado o gol que tomou, mas vamos ver, depois do empate, se a Ponte consegue reequilibrar, o Cristiano assumindo a responsabilidade, agora com o primeiro gol marcado pela Ponte, o próprio Luquinha mais confiante, precisa de uma participação maior também do setor direito, do Diego Tavares, que é um cara importante, para a Ponte realmente assumir as rédeas do jogo e buscar a virada. Vai recomeçar o jogo aqui no Majestoso, tivemos aí 2 minutos de parada, temos 24 deste primeiro tempo, bola rolando novamente aqui no Moisés Lucarelli, 1-1, Ponte Preta em Noroeste, sai tocando no campo de defesa a Macaca, todo mundo agora hidratado, todo mundo tomou uma aguinha, um isotônico, um gel, né, tem o gel também, e agora a bola volta a rolar aqui no Majestoso, e todo esse tempo que eu tô falando, a Ponte tá tocando bola no campo de defesa e o Noroeste aguardando para tentar dar um bote um pouco mais à frente. Bola curtinha com o David Braz, vem buscar o Tarek, devolve pro David Braz, dá pra narrar, tá em ritmo de TV agora, faz o lançamento o David Braz, agora sim a Ponte vem chegando no ataque pro Vitor Pernambuco, encarou a marcação, a bola bate ali no jogador do Norusca, ela volta no passe pro Jean Carlos, mas foi atropelado do lado esquerdo o Vitor Pernambuco, é falta favorecendo a Ponte, tá sentindo, tá rolando no chão com a mão no tornozelo, camisa número 11 da Macaca, Antônio Lupe. Bem pertinho ali da cabine do árbitro de vídeo, a falta foi no Pernambuco, atacante da Ponte Preta, ele veste a camisa número 11, o árbitro que estava perto do lance viu a falta do jogador do Noroeste. Cristiano, autor do gol da Ponte, camisa 10, é ele que vem para a cobrança. É bem pertinho da linha lateral, é praticamente um escanteio, só que bem para trás, quase na linha da grande área, pro lado da Ponte Preta, mas é lance perigoso, tá todo mundo lá dentro, os 11 jogadores do Noroeste, só um na barreira, bateu o Cristiano com muita força, a bola passa direto, vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Norusca, já cobrado pelo goleiro Luiz Daniel, mas não tem ninguém lá na frente, então a bola vai ficar fácil pro Diogo Silva aqui no gol da Ponte. Detalhe, sim, o detalhe é que o Luiz Daniel, ele era goleiro do Londrina no título da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro. E curiosamente ele tinha como parceiro o Cristiano, que marcou o primeiro gol da Ponte em 2026.
E vem a Ponte tentando atacar pelo lado direito. Chega o Denner, autor do gol do Noroeste, fazendo o corte, colocando a bola para fora, lateral já cobrado pelo Pacheco, ou iria cobrar, mas aí esperou a movimentação do Tavares, chegou dando um balão na bola por ali o Carlinhos para tirar o perigo pro Norusca. A bola fica perdida no meio-campo, chega para dominar o Matias. Bom passe na frente do Tauan, vem Noroeste pela ponta direita, o Johnny encara a marcação do Jean Carlos, abre os braços, era o Luquinha que estava ali ajudando. Volta o time do Norusca tocando bola lá no campo de defesa, fica com ela do lado direito o Carrerete, vira o jogo na esquerda pro Carlinhos, devolve pro Carrerete, agora é o Noroeste que tem 9 jogadores no campo de ataque, a Ponte prostrada com os 11, lançamento do Tauan pra dentro da área, ajeitou o Carlão, bateu mascado o Diego Matias, fácil defesa do goleiro Diogo Silva da Macaca, e precisa sair jogando. O árbitro fez aquela contagem, se passar de 8 segundos dá escanteio pro adversário. Toque na fogueira pro Tarek, perdeu a bola, vem o Denner na saída da área, bateu na trave, voltou Carlão, pega Diogo! Defesaça do Diogo Silva no rebote, a saída errada da Macaca, o primeiro lance, bola no travessão, tava pra buscar no canto, o primeiro me dá a impressão de impedimento, mas o lance seguiu, quase que o Norusca volta a comandar o placar. Escanteio, lado direito, vai de pé esquerdo pra bola o Diego Matias, Noroeste volta a atacar, joga dentro da área curtinha, sai Diogo Silva, faz a defesa, ela sobra na entrada da área pro Ronaldo Alves, volta aqui na direita pro Matias, fez o lançamento, a bola passa por todo mundo, fica fácil pra defesa do Diogo Silva, mas a anterior não teve nada de fácil, vem buscar o contra-ataque, lançamento pro Tavares, ganhou do Denner, recebeu na entrada da área pela ponta direita, vai pra cima da marcação, gingou pra cima do zagueiro, bateu, passa do carrinho, Luquinha pra fora! Um contra-ataque mortal da Ponte Preta, mas faltou 2 centímetros de perna para chegar no carrinho e marcar o segundo gol da Ponte, o Luquinha, Lupe. Uma reposição de bola do Diogo Silva pro Diego Tavares, que passou como quis pelo Denner, camisa número 88, levantou a cabeça e viu o Luquinha entrando livre de marcação. Cruzamento rasteiro, queimando a grama, o Luquinha não atingiu a bola por pouco. O Pernambuco queria o cruzamento na entrada da área, mas o Diego Tavares mostrou o Luquinha, ele tinha condições de fazer o gol, mas não conseguiu, e vem Macaca pro ataque. Quem recebe a bola é o Pernambuco no comando do ataque, abre o jogo na esquerda pro Cristiano, domina na perna direita, tenta fazer o passe pro Luquinha, chega bem na marcação por ali para fazer o corte, o Carrerete já sai jogando a Ponte na cobrança do lateral, Tarek joga pra dentro da área, corta o Carlinhos, o jogo tá aberto, busca o contra-ataque o Norusca, pela esquerda, Marlisson fez o passe pro Carlão, abriu o jogo na ponta, defesa da Ponte Preta, volta, o Carlão precisa segurar, ele toca pro Sanches, o passe sai errado, tem que consertar tudo lá atrás o capitão Carlinhos, volta o jogo pro Sanches na esquerda, tentou o passe pro Carlão, voltou um pouquinho mais atrás na intermediária pro Denner, deixou pro Tauan, arriscou de fora da área de novo, a bola bate no David Braz e vai sobrar ali pra briga do Diego Tavares, bate de cabeça o Ronaldo Alves, tirando a bola pro time do Norusca, que fica de novo com a posse de bola no campo de ataque, tentou uma caneta, o Tarek deu errado, ainda assim ele fez o passe na frente pro Marlisson, ela voltou pro Denner, abriu o jogo na esquerda pro Sanches, calibrou o cruzamento, jogou dentro da área, cortou de cabeça, na minha modesta opinião, com uma possibilidade de falta, com um encontrão ali no zagueiro da Ponte, mas a arbitragem não deu nada. Arremesso lateral favorecendo o Norusca do lado direito do campo de ataque. Vamos chegando à marca de 30 minutos, já o giro de placar para você. Toma distância para cobrança do lateral, o Johnny joga lá dentro, desvia de cabeça o Carlão, ainda tem briga, bola viva dentro da área, sai jogando a Ponte, tira o perigo dali, o Luquinha que cai, recebe a falta do Carrerete. Jogo parado aqui no Majestoso. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, primeiro tempo, Paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Noroeste. 1 também para o Norusca. Central da bola. Júlio. Tem gol da virada na Série 2 do Campeonato Paulista. Água Santa faz 2-0 para cima do Sertãozinho. Segundo tempo em andamento também para Inter de Limeira 0, Santo André 1. Mais cedo, pela Série 1 do Campeonato Paulista, o Mirassol fez 4-0 no São Bernardo. E daqui a pouco em Barueri tem Palmeiras e São Paulo. Futebol Globo CBN. Jogo parado por aqui. Aproveito para te chamar, Carlão de Freitas, porque
Tá frenético, né? Os dois times têm deficiências na defesa, o que faz que o jogo seja bom. É, justamente pela falta de qualidade defensiva de ambos, principalmente da Ponte. A bola fica pererecando, não consegue sair, não consegue encontrar um espaço para fugir da pressão do Noroeste, vira uma bagunça danada, o Diogo Silva fazendo defesas importantes. A defesa ainda não se entrosou, não está conversando. Não só apenas o sistema defensivo, o miolo de zaga, né? Eu digo David Braz e o Lucas Cunha, mas também os volantes, para ajudar a ficar ali na segunda bola, ficar no rebote. A Ponte está perdendo todas. Tentativa de lançamento de inversão de jogo do Cristiano na direita, buscou o Pacheco, chegou brigando ali de cabeça o Carlinhos. Na verdade, quem tá ajudando é o Malisson lá na defesa. Vem a Ponte, cruzamento do Rodrigo na entrada da área, sai Luiz Daniel depois de um strike de todo mundo ali. Caíram uns 8, até você aí atrás do gol quase caiu, né, Lupe? Mas não aconteceu nada. Não, eu fiquei com a sensação de lance normal. O Diego Tavares estava reclamando de um empurrão do Ronaldo Alves dentro da área. Jogada, na minha opinião, normal. E segue o Noroeste tocando bola no campo de defesa. Volta lá atrás o último jogador de linha, que é o Ronaldo Alves. Abre na direita para o Pedro Carrerete. Devolve para o Ronaldo Alves. Quem cadencia o jogo agora é o Norusca. Temperatura alta aqui, 26 graus nesse fim de tarde no Majestoso. Os times estão correndo bastante. Agora aquele tempo de dar uma respirada. Lançamento na ponta direita. Buscou o Johnny. Chegou na frente dele o Giancarlos. O lateral da Ponte não quer saber de brincadeira. Coloca a bola para fora. Arremesso lateral favorecendo o Norusca. À direita do campo de ataque. Já cobrado pelo Johnny. Chegou o Tauan. Fez um passe curto pro Matias. Arriscou o chute direto. Mandou essa bola na arquibancada. O camisa número 27 do Noroeste. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Ataca a Ponte pelo lado esquerdo, vão se movimentando os atacantes, é o Pernambuco que tá com a bola, vai pra cima da marcação, ginga pra um lado, pro outro, prepara o cruzamento na perna esquerda, ninguém chega pra ajudar, ele ainda vai gingando, leva a bola próximo da linha de fundo, chega pra ajudar o João Carlos, devolve pro Pernambuco, faz o lançamento no segundo pau, tentou ali uma espécie de bicicleta, o Diego Tavares, pedindo pênalti também, a arbitragem mandou o jogo seguir, voltou pro Pacheco, arriscou de fora da área de canhota, gol! Ponte Preta! 33 minutos do primeiro tempo. Pacheco, camisa 28, pra sair do chão. A torcida da Macaca ligada no Futebol Globo CBN. Foi fazendo blitz, foi todo mundo chegando, enquanto fintava pela esquerda o Pernambuco. A hora que a bola chegou no Pacheco, ele não se fez de rogado, ajeitou para a esquerda, que não é a boa, mas encontrou o canto, encontrou a bochecha da rede do Luiz Daniel. A Macaca deu o bote outra vez aqui no Majestoso. E pra rimar de virada é mais gostoso. Pacheco marca. O placar do Moisés Lucarelli agora aponta. 2 para a Ponte Preta, 1 para o Noroeste. Lance está sendo checado no VAR, mas enquanto isso, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da jogada do Maranhão pelo lado esquerdo. O cruzamento passou por todo mundo. A bola soprou do lado direito. E o Pacheco, mesmo ainda não estando 100%, ele jogou a bola para a perna esquerda e acertou um chute belíssimo. No ângulo, sem chances para o goleiro Luiz Daniel. Pacheco, um dos remanescentes da temporada 2025, vai pra rede e é o primeiro gol de Pacheco com a camisa da Ponte Preta, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Noroeste 1, gol em revisão do VAR. Júlio Nascimento, creio que esteja com as imagens do jogo aí. Se tiver alguma dúvida de impedimento, passa pra gente, viu, Júlio? Sim, não, só esclarecendo, né? O Rodrigo Souza e o Tarek estão conversando ali, era realmente um lance de impedimento em questão, viu, Guarizo? Mas o lance não foi mostrado. Confirmado o gol. Vai sair jogando no Norusca, é gol da Ponte. Virou o jogo a Ponte Preta aqui no Majestoso. 2-1 pra cima do Noroeste.
A Ponte com muita personalidade no jogo de hoje. Chegou ali o Cristiano fazendo a falta em cima do Carrerete. Carlão de Freitas agora com essa virada. Qual deve ser a postura da Ponte? Porque se recuar muito fica perigoso. Não pode recuar, até porque a defesa não passa confiança. A gente percebe uma primeira linha de 5, o Luquinha recompondo, o próprio Diego Tavares ali também. Agora o Pacheco, que felicidade, né? Pegou um chute de perna esquerda que não é a dele. O Pacheco não tem nem essa característica de arriscar de longa distância e foi muito feliz colocando a Ponte em vantagem. Que diferença faz um gol, como muda a confiança do time dentro de campo. É um detalhe, o primeiro jogo que o Noroeste leva mais de um gol nesse Campeonato Paulista. Vem a Macaca tentando a jogada pelo meio, o Pernambuco gira pra cima da marcação, atropelado ali pelo Carlinhos, falta na intermediária, lado direito pra Macaca. O futebol, o toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 37, primeiro tempo paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 pra Ponte de virada. Noroeste. 1 para o Norusca. Central da Bola. Júlio. David Braz. Campeonato Espanhol em andamento, 35 minutos do primeiro tempo. O Vídea Real vai empatando com o Real Madrid 0-0. Pelo Campeonato Paulista, mais cedo, o Mirassol venceu o São Benedito por 4-0. Segunda-feira tem Guarani em campo aqui na CBN contra a Portuguesa. Detalhe, Lupe. a perna esquerda do Pacheco é a que teve uma lesão, né? Ele sentiu uma lesão no primeiro jogo contra o Corinthians. Mesmo assim tem jogado no sacrifício e foi com a perna esquerda que Pacheco marcou o primeiro dele com a camisa da Ponte Preta. Quem sabe a maré vira pra Macaca depois desse jogo. Noroeste não desiste, vem pra cima, mas agora toca a bola no campo de defesa porque a Ponte já deu aquela recuada que o Carlão não queria. Fica com a bola na direita o Carrerete, faz o passe pro Matias, tenta o drible pra cima do Luquinha. A bola bate no camisa número 70 da Ponte, a lateral favorecendo o Norusca. Já cobrado pelo Johnny, já virou meia pelo lado direito aqui o Carrerete. Último homem, Ronaldo Alves, toca pro Carlinhos. Noroeste tenta coar a Ponte nesse momento, recebe na esquerda o Sanches. Tem 4 jogadores na entrada da área, ele busca o cruzamento, chega a pressão do Diego Tavares para evitar o cruzamento. A bola sobra pro Pacheco que dá um balão quase para fora do estádio, só que essa bola não chegou nem a sair, ela subiu e voltou dentro do campo, tentou sair jogando o Diego Tavares, a bola vai direto lá para frente, arremesso lateral favorecendo o Norusca, ainda no campo de defesa pela esquerda, saiu na frente o Noroeste, a Ponte virou o jogo. Para quem esperava um jogo ruim entre os dois piores times do campeonato na tabela, é uma partida muito movimentada aqui no Majestoso. Fica com a bola no campo de defesa o Norusca, sai jogando o Carrerete, pisa na bola, a marcação não vem, ele faz o lançamento, busca a velocidade do Johnny na entrada da área, mas a bola invadiu a grande área, não saiu o Diogo Silva, Johnny passou a bola, tentou por baixo do goleiro da Ponte, Diogo Silva pega a bola e só não chama o Jean Carlos de bonito, porque o resto ele falou tudo e quase tomou um frango, hein, Lupe? Mas o Diogo Silva tá certo, o Jean Carlos errou, foi fazer a proteção da bola, também tinha a possibilidade da saída do gol do Diogo Silva, mas se vê que tá com dificuldade, chuta pra linha de fundo, quase a Ponte se complica, Diogo Silva salvou a Alvinegra. E vem o Noroeste, sai jogando pelo lado esquerdo, inversão de jogo do Carlinhos pro Carrerete, domina aqui o zagueiro, camisa número 5, volta pro Ronaldo Alves, se complicou com a bola, bateu no morrinho, contra-ataque da Ponte, Pernambuco recua pro goleiro. Era só carregar um pouco mais essa bola, ele chutou fraquinho pra defesa fácil do Luiz Daniel, Lupe. Nessa hora que você vê que atacante bom ganha dinheiro fácil, porque o Pernambuco ficou de frente pro gol, se apavorou com a chegada da marcação depois de um vacilo da zaga do Noroeste e simplesmente recuou a bola pro Luiz Daniel. Poderia ter carregado um pouco mais, fuzilado a bola pra rede, mas não logrou êxito. E o Norusca segue com a posse de bola, vai ficando com a bola a maioria do tempo depois que a Macaca virou o jogo.
carrega pelo lado esquerdo, o domínio do Sanches, tenta jogar na entrada da área, fatiou a bola, tirou de cabeça o David Braz, ela vem pra fora, lateral pro Norusca aqui na direita, tem pressa o Johnny pra cobrança, o Denner já se apresenta, agora todo mundo entra na área, vai jogar com força, mais um latereio pro time do Norusca, joga lá dentro da área o Johnny, tá bem posicionada a zaga da Ponte pra cortar parcialmente, Sanches ajeita, dá um chapéu nele mesmo, tenta chutar, Rodrigo Souza entra na frente pra fazer o corte, vai fazer a proteção, Pacheco, mas a bola sai lateral pro Norusca, agora quem vai pra cobrança é o próprio Sanches, de novo, tomando a máxima distância até a placa de publicidade, os jogadores do Noroeste não saem da área, ele joga lá dentro pra mais uma vez tirar o Tarek pra Ponte, vem brigar por ela o Carlinhos, com o Diego Tavares, a bola bate por último no jogador da Macaca, arremesso lateral pro Noroeste no campo de ataque, vem Norusca tentando fazer pressão, a Ponte vence o jogo de virada aqui no Majestoso, carrega a bola do lado esquerdo, lançamento pro Sanches, cruzou de direita, o desvio de cabeça do Carlão, bateu na trave, é gol! Gol! Do Noroeste! Do artilheiro Carlão! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, foi fazendo cruzamento pra dentro da área, Carlão chamava atenção, Carlão de Freitas chamava atenção da fragilidade da defesa da Ponte, o Carlão mesmo sem subir muito conseguiu tirar a bola do Diogo Silva, ela bateu na trave e morreu no fundo da rede, empata o jogo Noroeste aqui no Majestoso, o placar agora marca 2 para a Ponte, 2 também para o Norusca. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Tem uma jogada que parecia que não ia dar em nada. Depois de um cruzamento, a bola bateu ali na cabeça do Carlão. Ela ganhou altura, deu um beijinho no travessão e foi pro fundo da rede. Carlão, vai você, Guarizo. Vem a Ponte pelo lado esquerdo, invadiu a área, o Luquinha bateu travado. Em cima da hora chegou o carrinho do Carrerete, a bola vai pela linha de fundo, escanteio, dá tempo de completar, Lupe. Carlão marca o 3º gol dele no Campeonato Paulista, o 2º do Norusca no jogo. Tudo igual no Moisés Lucarelli, 2 Ponte Preta, 2 pro Noroeste. Macaca tem escanteio, mas tem um jogador do Norusca caído com um problema no braço direito. É o próprio Pedro Carrerete. E tem preocupação do departamento médico da equipe do Norusca. É, Carlão de Freitas, nada que não possa piorar, né? Ah, Guarizo, mas o sistema de marcação da Ponte é muito frágil, a defesa muito mal. Eu estava falando, a bola fica pererecando, a bola fica viva ali, o Noroeste com a posse de bola a todo instante. Os volantes não chegam também, né? Não ajustam a marcação. Muito confortável a vida dos meias do Noroeste, principalmente a jogada pelos lados. E a defesa não se entende, não há conversa. O lance do Jean Carlos aqui foi bizarro. Pô, tá com dificuldade, quebra a bola, dá um jeito, pô. O Diogo só não bateu nele porque não pode, senão ele seria expulso. Mas a vontade de todo torcedor aqui era fazer isso, porque o que o Jean fez, pô, não se pode fazer num jogo decisivo. E o Pernambuco ali também, né, que, pelo amor de Deus, toca do lado. Foi 2 lances bizarros e mais o gol situações que mostram, né, a fragilidade de todos os compartimentos da Ponte, apesar dos belos gols aí, o gol do Pacheco, mas a Ponte é um time muito frágil. Tem escanteio, a Macaca tá fora do campo, o Carrerete, por isso são 11 contra 10 nesse momento pra Ponte Preta. Na cobrança de escanteio pela esquerda, o Cristiano bateu a meia altura, bola viva na entrada da área, tá viva ainda, sai Luiz Daniel na frente do Rodrigo Souza, faz a defesa o arqueiro do Norusca e teve choque de cabeça aí, hein, Lupe? Choque de cabeça e tem muita preocupação, é o David Braz que tá caído. Zagueiro da Ponte, ele tá ali com o braço na frente do rosto, mas imediatamente, ele tá sangrando na região da boca, o David Braz, por isso a preocupação com o zagueiro da Ponte. Departamento médico da Macaca no campo, o jogo tá parado, 2-2 aqui no placar do Moisés Lucarelli. Chegamos ao toque de 45 minutos. Mais 6. Vamos a 51 nesse primeiro tempo. Jogo parado agora para o atendimento ao David Braz. Lembrando que tivemos aí os 2 minutos de paralisação. Como é que se diz? Pausa para hidratação, né, Carlão? Pausa para hidratação, o que acontece em todos os jogos do Campeonato Paulista, mesmo à noite, mesmo se estiver chovendo. E é uma temperatura de agradável para alta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vai se recuperando o David Braz. É aquele momento depois que ele joga cheio de algodão na boca, né, Lupe?
e parece que foi no nariz, tá? O sangramento ali do David Braz. Foi ele e Tarek, tá, Lupe? Foi o Tarek que tava na jogada, porque o Luiz Daniel também chocou com o Rodrigo Souza, virou uma confusão danada. Ele vai ter que colocar ali um algodão, porque ele tava sangrando demais. O zagueiro, camisa número 33 da Ponte Preta, ele tá querendo voltar, mas tem que passar ali pelo aval do quarto árbitro pra ver se tá sangrando ou não. Já tá com algodão ali o David Braz, a gente tá vendo daqui. Jogo reiniciado, 46 minutos, tá tudo igual aqui no majestoso primeiro tempo, ainda 2-2. Sai tocando bola o Norusca pela direita. O campo da Ponte não tá muito regular, não. Ou os passes também estão bem na fogueira, mas consegue fazer o domínio. O Carrerete pede bola pela direita. O Tauan vai tentar virar o jogo pro Norusca. A Ponte aperta a marcação, por isso ele tem que voltar lá no campo de defesa ou perto da linha que divide o campo com o Ronaldo Alves. Voltou. Tauan faz o passe na esquerda, agora 11 contra 11. O David Braz já está dentro ali do campo defensivo da Ponte. A Macaca consegue roubar a bola. Cristiano faz o domínio, tenta fazer o lançamento, chega a marcação em cima dele. Tá valendo o jogo? Não tá valendo não. O Carlão puxou o atleta da equipe da Ponte Preta, que está caído, reclamando com a arbitragem. A Ponte quer recomeçar o jogo, mas tem que levantar. Quem é? O Cristiano, Lupe? Cristiano tá caído, mas já tá de pé. O árbitro deu uma bronca no Marlisson, porque ficou na frente da bola quando a Ponte tentava sair com pressa pro jogo. 47, primeiro tempo, 2-2 aqui no Majestoso. Vem a Ponte atacando pela esquerda. Jean Carlos faz o domínio, tenta o passe pro Rodrigo, chega cortando a zaga do Norusca. Carlão volta o jogo um pouquinho mais atrás com o Denner, que estica na velocidade, vai brigar o Diego Matias. O David Braz não é muito rápido, por isso chega na jogada o Matias. Pela ponta direita, encara a marcação, passa do primeiro, passa do segundo, caiu, falta pro Norusca. Uma falta do Luquinha, que deixou todo mundo apreensivo, tem amarelo pra ele, um passo a mais seria pênalti, Lupe. Falta do Luquinha e amarelo pro 70 da Ponte Preta, mas vamos lembrar da jogada. Jean Carlos tentou enfiar uma bola pro Rodrigo Souza, não conseguiu. Recomposição defensiva da Ponte foi bem devagar, tanto é que era o David Braz que estava dando combate e o Luquinha teve que ajudar a marcação, só que atacante não sabe ali marcar. Fez a falta perigosíssima para a equipe do Noroeste e amarelo para ele. Luquinha, 70. Primeiro amarelo do jogo, né, Lu? Sim. Tem falta o Noroeste coladinho na grande área do lado direito do ataque. Tá na bola o Diego Matias para cobrança. O Carlão, centroavante, fica impedido nesse momento. Guarizô. Mas aí ele sai, pois não, Júlio. Não teve VAR esse lance aí, não? Eu achei estranho. Se teve... Não tenho tanta certeza se foi fora da área, não. Eu aqui do ponto onde eu tô me pareceu fora da área. Quanto mais rápido bater essa falta aí, Guarizô, melhor pra Ponte, viu, Guarizô? Ai. É que tem mas ainda o árbitro tá ouvindo alguma coisa ali, hein? A imagem que o Júlio Nascimento tem é muito melhor que a nossa a olho nu aqui na cabine. Tá tendo conversa sim, ela. É que o replay foi mostrado apenas uma vez, mas no replay eu tive uma certa convicção, viu? De linha, pelo menos. Autorizou a cobrança de falta, Júlio Nascimento. Bate a bola do Diego Matias direto pra fora! Os astros se alinharam. Essa bola fez a curva, quase morre no cantinho do Diogo Silva, Lupe. Quase, falta direta. Diego Matias foi quem bateu, tirou tinta do poste direito do goleiro da Macaca. E vem Norusca de novo, se empolgou com o gol de empate pela jogada do lado esquerdo do Denner, chegou no Marlisson, tentou o passe, bem o Pacheco na marcação, recupera o Marlisson na velocidade, leva pra linha de fundo, pede falta em cima do Pacheco, mas o lance favoreceu a Macaca, a arbitragem não deu nada, vem pro ataque a Ponte, tenta sair jogando, ali foi segurado o Vitor Pernambuco, arbitragem para o jogo e tem cartão aí. Tauan, camisa número 15, pela falta que matou o contra-ataque da Ponte, amarelo para ele, 15, Tauan do Noroeste. Estamos na marca de 50 minutos, dá para ter mais um de acréscimo pelo menos, hein? Juiz deu 6, mas o jogo ficou parado um bom tempo nesses acréscimos, tudo igual aqui no Majestoso 2-2, sai jogando no campo de defesa a Macaca, David Braz, para o Lucas Cunha. Lucas vai carregando, chega a marcação do Carlão, ele tenta um lançamento rasteiro pro Cristiano, volta Rodrigo Souza, tem que girar para trás, recomeçar o jogo com o Pacheco, esticou na ponta pro Pernambuco, girou para cima da marcação, ganhou a jogada, ganhou do segundo, ganhou do terceiro, caiu, pediu a falta, é falta nele.
Foi fazendo fila o Pernambuco até ser atropelado ali na intermediária, quase na meia-lua. Falta pra Ponte, bom lance do Pernambuco, Lupe. Mais na malandragem do que na falta, porque o Pernambuco ele não sabe o que faz com a bola. Ele recebeu, foi dominando, foi terminando ali a área e aí ele deu um encontrão no jogador do Noroeste e caiu. O árbitro foi na dele. Falta pra Ponte Preta. Não é tão perto assim, mas o Cristiano ajeita a bola com carinho. O dono da camisa 10 agora com a saída do Elvis é o candidato para a cobrança da falta. E tá com toda a pinta que vai bater direto mesmo. O David Braz tá ali na área, mas eles estão afastados do lance. Barreira do Norusca com 4 homens, vai chegando um quinto ali. É chance pra Ponte nesse finzinho de primeiro tempo. Tem o Cristiano pra bater de pé direito e só ele, ninguém tá muito perto ali não. Partiu o Cristiano por cima da barreira, passa por cima do gol, vai direto pela linha de fundo. Quando apita o árbitro. Ponte Preta! Primeiro tempo aqui no Majestoso, Ponte Preta, 2 gols marcados pelo Cristiano e pelo Pacheco. Noroeste! 2 também para o Noroeste. Gols do Denner e do Carlão. Passando o comando agora para a central da bola. Vem aí o intervalo do Futebol Globo CBN com você, Júlio Nascimento. Central da Bola. São 5h53. Primeiro tempo interessantíssimo, movimentadíssimo. 2-2, 4 gols ao todo e parece que mesmo que timidamente, tive a sensação, Antônio Lupe, de aplausos da torcida da Ponte. Me corrija se eu estiver errado, pelo menos foi assim que eu entendi daqui. Não, você não estava errado não. A torcida aplaudiu a saída dos jogadores após o fim do primeiro tempo. O torcedor entende, né? Sabe da limitação do elenco e até para incentivar para a segunda etapa, aplaudiu os jogadores. Detalhe, antes do jogo e logo após o empate da Ponte, o primeiro gol marcado foi pelo Cristiano, a torcida voltou a criticar os diretores e o alvo Marco Antônio Eberlin nas arquibancadas do Majestoso. Meu caro Antônio Lupe, as opções do técnico Marcelo Fernandes, se você conseguir aí no olhômetro, Lupe, apontar quantos jogadores do banco são da base, é um ponto interessante que eu quero tratar com o Carlão também, por favor. Vamos lá então, vamos começar com a Ponte. Marcelo Fernandes tem à disposição Thiago Coelho, que foi contratado, Júlio, base Rabelo, da base Diogo Mora, base Rômulo, base 17 Caio Canga, base Gustavo Almeida, 18, base 27 Juan, da base Gustavo Teles, da base 77 Chicão, base 80 Pedrinho, base 99 Damião, base, só tirando o Thiago Coelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 12 no banco são da base. No Noroeste, Guilherme Alves tem Jefferson Romário, Wesley Silva, Léo Kovic, Lucas Cunha, Renan, Ronaldo Alves já entrou porque o Maicon precisou ser substituído, Igor Cristiano, Thiago Lopes, Tocantins, Pedro Felipe e Rafael Silva. Bom, Antônio Lu, pit stop pro nosso repórter trepidante. Enquanto isso, Carlão de Freitas, intervalo no jogo movimentadíssimo e o aplauso da torcida reconhecendo os esforços dentro de campo, Carlão. Aplausos pelo comprometimento, pela luta, pela entrega e esses jogadores merecem, né? Agora, tecnicamente é um time que deixa a desejar, né? Tem muitos pontos vulneráveis em todos os compartimentos, né? Embora o Cristiano tenha dado uma boa resposta, Pacheco fez um golaço, mas defensivamente a Ponte deixa muito a desejar, a zaga não consegue tirar a bola fica pererecando em todos os momentos. Giancarlo, vamos entender o momento que ele ficou parado, né? Muitas lesões, mas está completamente fora ainda de jogo, né? Haja vista aquele lance do Diogo Silva e o lance em que a Ponte toma o segundo gol, né? A origem da jogada, ela sai ali num passe errado do Gianzinho. Então tá muito mal, tá muito abaixo, mas só está jogando em virtude de tudo que a Ponte tem passado, né? Pela falta de opções. Senão fatalmente estaria ainda em reta final de tratamento aí para estar realmente num ritmo de jogo. Mas valeu pela disposição, né? A Ponte não desistiu, a Ponte conseguiu virar o placar. Mas a parte de qualidade, Vitor Pernambuco muito abaixo, pode até marcar gol no segundo tempo, mas protagonizou um lance bizarro, né? A maneira como ele desperdiçou o gol.
Diego Tavares está brigando pelo lado direito, mas também ofensivamente não consegue produzir tanto, ou seja, é uma Ponte cheia de falhas. Ela consegue empatar mais na base do entusiasmo, na base da entrega, do que propriamente na qualidade. Tanto é que ela consegue virar o placar, mas a partir do momento que o Noroeste ficou com a bola e passou a circular na frente do sistema defensivo da Ponte, o empate saiu de uma maneira até natural. Então o Marcelo tem muita coisa a corrigir, ajustar esse meio campo, muita liberdade. O Rodrigão Souza chegando muito atrasado, né? O Tarek também não consegue ajustar. A segunda bola normalmente fica com o time do Noroeste, tanto é que a Ponte toma o gol de escanteio, né? O gol do Denner, um golaço, aliás, mas também numa segunda bola de escanteio. Ou seja, precisa de muitas correções. É um time ainda em formação, um time que tem treinado pouco em virtude de todos os problemas que estão acontecendo. Então, a gente tem que compreender, mas ao mesmo tempo apontar aí a limitação técnica desta equipe da Ponte. Esse é o Carlão de Freitas, que daqui a pouco volta para uma análise completa também. A gente vai debater o que pode oferecer aí de mudança o técnico Marcelo Fernandes para todo o segundo tempo. Mas até aqui, muita emoção. 2-2. Agora 5h57. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Unimed Campinas, chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monroe e a Monroe Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monroe e a Monroe Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monroe Amortecedores e Monroe Axios. Somos Drive. Somos ousados. Ponte Preta, Noroeste. Cinco horas e 59 minutos. Rapaz, olha que coisa, Carlão de Freitas. A gente vai comentar daqui a pouco sobre o primeiro tempo e também analisar o segundo tempo. Sabe o que está viralizando em rede nacional na tarde desse sábado sobre Ponte Preta, Carlão? O que, Júlio? Me fala. A nota da assessoria mais cedo. Cara, a gente já comentou, né? A piada é pronta, né, Júlio? O Lupe trouxe, inclusive, a nota aqui, né? E a frase aos maus intencionados e lacradores de plantão só o nosso lamento foi realmente um trecho que muita gente achou, inclusive, Carlão, muita gente perguntando nas redes sociais, gente do Brasil inteiro. Isso aí não é IA, não? Por incrível que pareça, não é, né? Então, na audiência rotativa do rádio hoje... Posso dar um pitaco, Júlio? Hoje a assessoria da Ponte, né? Emitiu uma nota mais cedo. Inclusive, foi abrir aqui, a nota foi apagada, tá? Apagaram a nota. O print, né? É eterno, né? Mas o print é eterno, como citou o Carlão. Pois não, Guarizô? Esse texto, a gente conhece bem a assessoria da Ponte, não tem cara da assessoria da Ponte. Tem sim, Guarizo. Eu acho que não é o momento de passar pano pra assessoria, não. Tem sim. A assessoria embarcou numa ideia, pra mim, equivocada, e eu acho que ela tem que ser responsabilizada sim. Eu só espero uma nota de desculpa, né? Pelo menos isso, mas acho muito difícil também. Não é nem tive a intenção de passar pano, mas é que eu acho que outras pessoas dentro do clube falam do jeito que foi escrito. Sim, com certeza. Mas é o que a gente tem falado, né, Júlio? Acho que hoje, infelizmente, até o ouvinte, eu peço desculpas, né? Mas falar da Ponte Preta é sempre esse estado de coisas, né? Sempre discursos, sempre discursos pesados, comentários chatos, né? Aliás, mas a Ponte é isso, né? Principalmente não a entidade
entidade, pelo amor de Deus, mas a diretoria, né? Os homens da Ponte Preta hoje, é uma administração de confronto, né? Ao invés de eles estarem preocupados em cuidar das coisas do futebol, em tentar cuidar desta crise, eles ficam preocupados em quem está criticando em WhatsApp, quem está criticando em rede social, aí fica atacando através de nota oficial. Cara, é lamentável, Júlio. E toda hora a gente tem falado, né? É bom que isso pelo menos vai ao encontro daquilo que a gente fala, né? Porque a gente critica e aí a própria diretoria, ela corrobora com a nossa crítica, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Cada 7-1, todo dia é um 7-1, né? O 7-1 de hoje é essa nota lamentável, esse meme, essa piada pronta, né? Ah, cara, o que a gente vai falar, né? Não tem mais o que falar. Eu acho que o cardápio tá aí, né? E você abre o cardápio, parece aqueles restaurantes maravilhosos. O cardápio é vasto, ô Júlio Nascimento, de tanto vexame, de tanta coisa equivocada, de tanta, né, ser que a gente fala que essa diretoria tem feito. Exato. Pelo amor de Deus. E até uma recolocação, eu concordo com o Guarizo, né? O Guarizo tá certíssimo quando ele diz que é uma nota com a cara mais da diretoria do que com os profissionais de comunicação da Ponte. Eu concordo com isso, mas os profissionais de comunicação da Ponte, infelizmente, também ultimamente embarcaram numa pegada que eu discordo, até porque são profissionais que já viveram esse lado aqui. Acho que eles poderiam até ser um filtro melhor e optaram por não ser, né? Então eu acho que essa conta tem que ser pra eles também. Assina embaixo, só por isso que eu quis dizer, mas tô 100% contigo, meu caro Guarizo. Gente, rapidamente aqui um Central da Bola Express, inclusive, deixa eu dar uma notícia aqui não tão habitual assim no Central da Bola, é que isso aqui pode interessar a família Lupe. Héctor Hernandes não é mais jogador do Corinthians, hein? Rescisão de contrato, então fim de uma passagem de Héctor Hernandes Lupe no Esporte Clube Corinthians. É uma pena, né? Realmente. Eu só fui sincero, né? Uma vez você me perguntou, eu falei, ele é muito ruim, só isso. E ele é muito ruim. O time que contratar ele vai contratar um jogador muito ruim. Deixa eu seguir aqui, Antônio Lupe, ó, campeonato. Tem festa. Acaba aí. Tá bom. Campeonato Paulista mais cedo, Mirassol venceu o São Bernardo 4-0 lá no ABC, hein, no 1º de maio, 4-0 pro Mirassol, disparando novamente depois de 3 rodadas sem vencer. Daqui a pouquinho, em 26 minutos, tem bola rolando na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Você vai curtir o finalzinho do primeiro tempo e toda a segunda etapa aqui na CBN com a narração de Oscar Ulisses, direto da Arena Barueri. Amanhã tem a sequência da rodada com Santos e Bragantino às 4 da tarde. O duelo, vou ao Carlos Colnag amanhã em Capitariano e Primavera, jogo às 5 horas, 6:30 no Jorge Ismael de Biassi, no Horizontino e Botafogo, e no Benetão e Rio Claro, Velo Clube Corinthians. Rodada será finalizada na segunda-feira no estádio do Canindé com Portuguesa e Guarani. Portuguesa agora oficialmente SAF, né? Com os números sendo divulgados também da SAF, que já estava em processo, e agora a Lusa enfrentando o Guarani. Tabela neste momento com os resultados parciais: Bragantino liderando com 10, Novo Horizontino 9, Palmeiras 9, Mirassol 7, São Bernardo e Capibariano também 7, Lusa 6, Corinthians 5 pontos. Guarani é o 10º colocado na zona de rebaixamento, Noroeste 4 pontos, e a Ponte por enquanto com 1 ponto. A Ponte fez os 2 primeiros gols no Campeonato Paulista desta temporada. São 6:05, é hora do comentário do jogo. Vamos analisar o que foi essa primeira etapa. O comentário do jogo. Uma coisa é certa, não é o resultado ideal para a situação da Ponte, mas foi um primeiro tempo bem interessante e movimentado, Carlão de Freitas. Concordo com você, eu acho que um dos melhores primeiros tempos do Campeonato Paulista, né? Com 4 gols, né? Isso para quem gosta de futebol é maravilhoso, mas eu acho que se justifica os 4 gols em virtude da limitação das duas equipes. Até conversava com o Guarizo em off, eu vejo o Noroeste hoje numa melhor condição de trabalho, num ambiente melhor para tentar escapar da zona do rebaixamento que a Ponte Preta, mas montou um time bem fraco também. Eu acho que aqui estamos presentes de 2 virtuais rebaixados, aconteça o que acontecer. Talvez a vitória de alguém dê um respiro, mas acho muito difícil escapar da Série A2, mas tivemos sim, isso é inegável, um primeiro tempo movimentado, um primeiro tempo emocionante.
A Ponte até que começou bem, né? Dando aí alguma esperança ao torcedor, mas aí os erros defensivos prevaleceram e o Noroeste conseguiu abrir o placar. Mérito do Daniel pegar aquele chutaço, né? O Diogo falhou um pouquinho, mas a Ponte teve força, surpreendentemente teve força ao empatar logo em seguida, numa bela jogada do Luquinho, o Cristiano fez a virada e depois o Pacheco, né? Conseguiu aí estabelecer a vantagem da Ponte, mas aí novamente, né? Uma defesa ainda que requer entrosamento, é uma defesa pesada, né? O David Braz não é nenhum garoto, uma dificuldade ainda de mobilidade e por isso tá custando a chegar e o Carlão de cabeça fez o gol de empate. Então a Ponte vai precisar ter novamente uma segurança defensiva, porém no meio campo ajustar essa marcação, tentar chegar primeiro, os meio campistas do Noroeste com uma vida muito tranquila para armar as jogadas e quando estiver com a bola a personalidade. Eu acho que o Cristiano pode ser o termômetro, o cara que pode puxar pela qualidade técnica que tem. E o Vitor Pernambuco entrar no jogo, né? Porque realmente o lance que ele protagonizou foi bizarro, depois até teve uma falta que ele cavou e uma jogada importante, uma jogada boa, mas a Ponte vai precisar melhorar e principalmente essa retaguarda, porque do jeito que tá, ela vai marcar 3 e vai tomar 4, porque a defesa da Ponte, infelizmente, pro torcedor pontepetano, é uma verdadeira peneira. Opa, muito obrigado. São 6h07, já vejo movimentações então no estádio Moisés Lucarelli para todo o segundo tempo e claro, eu disse que seria muita emoção o primeiro tempo, não disse? O segundo vai ser melhor e vem ele aqui na CBN. Marco Guarizo. É isso, Júlio Nascimento. Quem não esperava nada desse jogo é eletrizante. Os dois times já estão de volta ao campo. A Ponte nesse segundo tempo ataca para o gol da linha do trem, o Noroeste para o gol do portão principal do Majestoso. A saída fica com a Ponte. Tem alteração. É o Guilherme Almeida que está chegando no time da Ponte. No lugar do Jean Carlos, fica no vestiário lateral esquerdo. O Gustavo Almeida é zagueiro. 18 vem para o segundo tempo na Ponte. O Noroeste é o mesmo, Guarizo. Que teve uma alteração com 1 minuto e meio de jogo, né? Na saída do zagueiro Maicon machucado. Apita o árbitro, rola a bola pro segundo tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta, Noroeste. Marco Guarizo. Vamos com tudo. Nilson Belisário na mesa de som da CBN, Naldo Araújo no sonsaço aqui do Majestoso. A Ponte vem tocando bola no segundo tempo. O zagueiro Lucas Cunha sai com ela curtinho. Vem buscar para fazer a tabela o Rodrigo Souza. Tentativa de cabeça, vem o Pacheco. Agora toca a bola para trás. Meio que na fogueira, briga ali com o Malisson. Consegue colocar para fora. Arremesso lateral favorecendo o Norusca à esquerda do campo de ataque. Vai bater o Sanches com a pressão do Diego Tavares em cima dele. Tentou fazer o domínio o Matias. Acabou perdendo a bola e roubou do Luquinha que tentou um chapéu em local errado. Vem Norusca, matada no peito do Carlão, domina a bola, precisa voltar o jogo com o Tauan, abre na direita pro Johnny, mas o passe foi muito fraco, consegue cortar a zaga da Macaca com o Guilherme Almeida que acabou de entrar nesse segundo tempo, nome de poeta, hein? Guilherme de Almeida, um dos maiores da história. Vem trabalhando bola o Norusca pela esquerda, jogada do Carlinhos, tentou o lançamento no facão, chegou bem o Pacheco para fazer o corte, de novo tira a zaga do Noroeste com o Ronaldo Alves, vira Pebolinha, a bola vai para lá, vai para cá. Agora sim coloca no chão a Macaca. Gustavo Almeida, não Guilherme, Gustavo Almeida. Então esquece o poeta. Vem trabalhando bola, Macaca, tentando jogar pela direita o Pernambuco. A bola bate na cabeça do Sanches, tira o time do Noroeste. Agora fica todo mundo jogando altinho, ela vai pra fora. Claro que temos apenas 1 minuto e 40 de segundo tempo, mas caiu um pouquinho o ritmo das duas equipes no início dessa segunda etapa. Vai pra cobrança de lateral o Sanches, joga lá na frente buscando o Matias. Boa jogada do Diego Matias, mas o passe foi muito alto, a bola passou pelo Carlão, vai sobrar com tranquilidade para o goleiro Diogo Silva na meta da Macaca. Já sai jogando curtinho no campo de defesa com o Lucas Cunha, vem buscar a bola ao Tarek.
com espaço, vem apertando a marcação, ele solta o jogo na direita, faz o lançamento, Pacheco tentou virar o Pernambuco, chegou atropelando o Ronaldo Alves, falta em cima do camisa número 11 da Ponte, já se ajeita para cobrança rápida, o Cristiano é o que ele faz, mas o passe sai muito forte, foi esperto o Luquinha ali para tentar entrar nas costas da zaga do Noroeste, mas ficou a bola ficou nas mãos do goleiro Luiz Daniel, sai jogando Norusca pelo lado direito, o Carrarete tá com a bola, volta um pouco mais atrás pro Ronaldo, abre o jogo aqui na esquerda pro Carlinhos, chega a pressão, ele rola a bola no Denner, Noroeste vai tocando curto, a Ponte vai aumentando a pressão, o Rodrigo Souza vem dar combate aqui quase dentro da área, quase que ele ganha a bola ali, teve que chutar o Ronaldo Alves, a bola bateu no Rodrigo, foi pra fora, o Bandeira tinha dado posse de bola para o Noroeste e continua dando, só que ele só mandou corrigir o posicionamento para a equipe do Noroeste, a Ponte volta marcando a saída de bola mais uma vez, O que é importante, né? Porque o Noroeste também demonstra uma fragilidade defensiva a permanecer, não acredito, né? Porque desgasta muito, mas essa marcação alta é interessante para colocar aí o sistema defensivo do Noroeste em dificuldade. E a Ponte vai sobrar a bola lá atrás com o Gustavo Almeida, mas a arbitragem parou, pegou uma falta aqui em cima do Sanches no campo de ataque, tá ali se justificando o Pernambuco, vai se levantando, camisa número 12 do Norusca, o jogo tá parado, é falta para o time de Bauru, pertinho do bico da grande área, do lado esquerdo do campo de defesa do Norusca. Não tem muita pressa para cobrar o Carlinhos, porque também não tem muita opção. Pede para todo mundo ir para frente, ele dá um balão, despacha, buscando o Marlisson, faz a casquinha de cabeça, busca o Carlão, Lucas Cunha, firme na zaga da Ponte para fazer o corte, ela sobra com o Denner tenta fazer o passe, mas o jogo estava parado, falta em cima do Diego Tavares, ali perto da linha que divide o campo, do lado defensivo da Ponte Preta. Começa mais truncado esse segundo tempo, tá 2-2 aqui no Majestoso, um jogo bastante movimentado entre os últimos dois colocados do Campeonato Paulista, mas que obviamente querem sair dessa situação. Passe errado pro Rodrigo Souza, vem o Marlisson, encontrou do lado esquerdo o Denner, recebeu de volta, ajeitou para bater, chutou em cima do David Braz, sai o goleiro Diogo Silva, fica com a bola, se não é o David Braz ali, a bola também não chegaria com muita força para finalização do Noroeste não. Tenta o contra-ataque, a Ponte, lançamento do Pacheco nas costas da zaga, mas estava esperto para fazer o corte o Ronaldo Alves, ela fica aqui na esquerda com o Marlisson, que ajeita de cabeça pro Denner, já deu seta lá na frente o Diego Matias, mas o Denner não quis fazer o lançamento, aí na tentativa de roubada de bola, falta em cima do Pernambuco, falta favorecendo a Macaca bem em cima da linha que divide o campo, jogo mais concentrado nesse segundo tempo na linha de meio campo, e o toque do Futebol CBN marca e você confere com a gente tempo e placar de jogo. 5 minutos, segundo tempo, Paulistão, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 2 para Macaca. Noroeste. Também 2 para o Norusca. Central da Bola. Júlio Nascimento. Daqui a pouco tem bola rolando no clássico entre Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, e Kylian Mbappé vai pra casinha, gol do Real Madrid no Campeonato Espanhol, Real 1, Villarreal 0. Futebol Globo CBN. Se desequilibrou ali na tentativa de marcar o passe. O David Braz, ele caiu de traseiro no chão, Antônio. Ficou bravo, cara. Ficou bravo, você viu lá? Acho que o Lupe não viu esse lance, né? Quando a fase é ruim, o Noroeste tenta sair jogando pela direita. Parece acorda de manhã, dá com o dedinho na quina do sofá, né, Guarizinho? Fase ruim, né? Leva aquela bronca da esposa. Nossa. Não é fácil não. Mas ele caiu do nada, a bola não chegou nele, ele estava tentando se posicionar, de repente se esborrachou no chão o David Braz, mas já está de pé, vem Noroeste para o campo de ataque, volta o jogo, agora o Sanches faz a jogada com o Denner, inverte na direita para o Carrarete, não tem marcação, camisa 5 do Norusca, ele abre o jogo na ponta para a chegada do Johnny, volta um pouquinho mais atrás para Tauan, deixa o passe para Denner, se apresentou por ali o Matias para receber a bola, triangulação do lado direito, Johnny volta de novo no Tauan, fez o passe forte pro Denner, mas conseguiu fazer a tabela, tentou ligar o ataque na direita, Carlão chegou, roubou a bola da defesa, inversão de jogo muito forte, o Sanches não vai chegar, ela vai sair em arremesso lateral, favorecendo a Ponte Preta no campo de defesa. Carlão de Freitas, são só 7 minutos, mas
A gente já vê que os times correram demais no primeiro tempo, estão dando aquela segurada, mesmo com menos sol no campo. O Noroeste melhora até aqui, né? O Noroeste chegou com um pouco mais de volúpia, já arriscou em gol, né? Já exigiu do goleiro Diogo Silva, mas natural, né? O primeiro tempo foi muito agitado com 4 gols. Olha o Norusca aí. Vem pelo ataque o Diego Matias, tentou o lançamento pro Carlão, mas quando ele tocou a bola no facão, o Carlão já tinha saído do lance, por isso ela vai direto em tiro de meta, favorecendo a equipe da Ponte Preta. Vai mandando sua mensagem no WhatsApp da CBN Campinas, é o 19 991869070. Também tem o chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Muito obrigado pela preferência pela CBN nesse sabadão de Campeonato Paulista. Lançamento aqui na direita, vem a macaca, Diego Torres não consegue o domínio. Diego Torres não, pelo amor de Deus, Diego Tavares tira a zaga do Noroeste da tentativa de saída de bola do Tauan, falta em cima dele, Lupe. Jogadores do banco de reservas da Ponte e também do Noroeste estão aumentando os trabalhos atrás dos gols. Daqui a pouco as equipes devem mexer, inclusive o Abobrão, que faz parte da comissão técnica permanente da Ponte, já vem com papel na mão, já conversa com Gustavo Teles, que deve ser uma cara nova da Ponte já já. Paulo Kikuchi deu uma olhada aqui pra cima quando eu errei o nome do jogador. Meu amigo, vem trabalhando bola o time do Noroeste pela esquerda. Perde a bola o Carlão, fica com ela o Diego Tavares. Recomeça um pouco mais atrás com o Pacheco. Dá um balão pra frente o Diogo Silva pra tentar chegar o ataque da Ponte. Aposta a corrida por ali o Cristiano. Ganhou do zagueiro, invadiu, driblou o goleiro, bateu, vai entrando na trave! Tira a bola ao time do Noroeste, mas eu fiquei com a impressão que o Cristiano foi empurrado antes da finalização, hein? Erro no pique de bola do jogador do Noroeste. Os atletas da Ponte reclamam muito. Era pra ter saído o terceiro gol da macaca, Antônio Lupe. Depois de uma bobeira do zagueiro da equipe do Noroeste, o Cristiano foi bem esperto. Ele driblou o goleiro Luiz Miguel e tocou de mansinho, desequilibrado. A bola foi mansinha, bateu na trave. Só que a reclamação agora é de pênalti para a Ponte Preta. O árbitro está conversando com o VAR. O Cristiano está desesperado. Afirma que foi puxado. O lance vai ser revisado, possível pênalti para a Ponte. Pelo menos é isso que o árbitro conversa com o VAR, que é comandado por Thiago Luiz Scarascati. Júlio Nascimento, escanteio. Quando tiver nada, Guarizo. Nada mesmo? Nada. Ele que atrasou a passada então para receber o porque toque ele chega desequilibrado, né? Essa foi a impressão que eu tive. Tem aquele toque de buscando a referência, aquele contato de buscar a referência, mas eu não achei suficiente para pênalti, Guarizo. Pois é, ele acabou driblando o goleiro e chutando na trave. Vai pra cobrança do escanteio o próprio Cristiano, próprio camisa 10 da Ponte. Quem sabe agora o terceiro gol na bola parada. Força aérea da macaca dentro da área, cobrança de pé direito do lado esquerdo. É de pé trocado, tem resenha lá na área, tem troca de abraços. Agora vai autorizar o Guilherme Nunes de Santana. Vai pra cobrança do escanteio o Cristiano sem nenhuma pressa, vai lá, arruma a bola, até porque o árbitro tá conversando. Era lance pra amarelar um de cada lado e deixar o jogo seguir, né? O empurra, segue dentro da área aqui no Majestoso. E o time do Noroeste não pode reclamar, muito bom. Já teve um possível pênalti para cada lado e nenhum dos dois foi marcado na partida de hoje. Agora vai para a cobrança do escanteio, Bololô dentro da pequena área da Ponte Preta. Vai para a cobrança o Cristiano, tenta o desvio de calcanhar o Pernambuco. A bola não bateu e ninguém do Noroeste foi para fora. Apenas tiro de meta favorecendo a macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 11 minutos, segundo tempo, Campeonato Paulista aqui no Majestoso. Ponte Preta 2. Noroeste também 2. Central da Bola. Júlio Nascimento. Mais cedo, pela Série 2 do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira foi derrotada pelo Santo André por 1-0 no Limeirão. O técnico lá correndo risco. Começou em Piracicaba, 15-0. Osasco Sporting, também 0. Futebol Globo CBN. O ex-Oeste, né, Júlio? Ex um monte de coisa, né? Tá parecendo uns amigos meus aí. Cheio de ex também. Sai jogando a Ponte no balão aqui do lado esquerdo do Gustavo Almeida, que entrou ali taticamente fazendo a lateral esquerda. A gente achava que podia ter 3 zagueiros ali, uma recuada, né, Carlão,
do Luquinha pra ala, mas não é bem isso que tá acontecendo, né? O posicionamento do Gustavo Almeida tá na zaga mesmo. Permanece o mesmo sistema, né? O Gustavo joga como lateral, tem que tomar cuidado porque não é o cara da posição, o Noroeste pode explorar aquele setor, mas que azar do Cristiano, né? Ele teve a força pra brigar com o zagueiro, conseguiu tirar o goleiro da jogada, mas não teve tanta a força física, né? No complemento da jogada e a bola acabou indo na trave, mas gosto do comportamento da Ponte, aquela linha, né? Aquela marcação sob pressão, a marcação alta está funcionando, a Ponte consegue roubar algumas bolas, tem um certo domínio do jogo, mas claro, a defesa ainda não inspira confiança, então precisa tomar cuidado. Mexe por atacado, hein, Lupe? Vamos lá, começar com a Ponte Preta, sai Rodrigo Souza com a 5, entra o 35, Gustavo Teles, volante por volante, sai Rodrigo Souza com a 5, vem Gustavo Teles com a 35 e tem mais uma mexida na Ponte, o quarto árbitro. É o 80 que tá aqui. 80 é o Pedrinho. Pedrinho vem com a 80 no lugar do 70. Do Luquinha. Luquinha vai embora com a 70. Vem Pedrinho com a camisa número 80 na Ponte Preta. Noroeste teve duas mexidas. Tauan, camisa número 15, foi embora. Entrou o 70 Cristiano. E saiu também o camisa número 11, Marlisson. E entrou o 7, o Pedro Felipe. Confirmando então as 4 trocas. Marlisson e Tauan foram embora, Cristiano e Pedro Felipe no Noroeste, Rodrigo Souza e Luquinha foram embora, Gustavo Teles e Pedrinho estão no jogo. Alterações feitas pelos treinadores Marcelo Fernandes e Guilherme Alves, e no caso da Ponte, Carlão, agora tem que pôr a molecada pra jogar, né? É o que tem de opção no banco. É o que tem de opção, não resta outra alternativa. Rodrigo Souza um pouco cansado, chegando atrasado, e entra o Gustavo Teles, não é um primeiro volante, é um jogador que funciona mais na transição, mais como um segundo volante, mas pode ajudar bem naquele setor. E o Luquinha, né, que foi um destaque no primeiro tempo, participou de maneira efetiva do gol do Cristiano Sá, estava pendurado com o cartão, e entra o Pedrinho, que é um jogador também de velocidade, jogador com características parecidas. E a Ponte tenta sair jogando pela direita, o lançamento do Pacheco, toque de calcanhar ali na participação do Cristiano, chega cortando a zaga do Noroeste. Primeira participação, já perdendo a bola ali pelo meio, o Cristiano do Norusca acabou cometendo a falta pra Ponte, e se não tomar cartão fica barato, porque foi na puxada do contra-ataque pelo Pernambuco. Ô, Lupe. E não teve cartão amarelo não, só a bronca do árbitro pro Cristiano. Primeira participação dele no jogo, fez falta em cima do atleta da Ponte Preta. Falta que não leva tanto perigo. O camisa 10 Cristiano tá dando pinta de que vai fazer um cruzamento pra dentro da área do Norusca. Um jogador apenas na barreira, falta pra Macaca. Todo mundo em cima da linha da grande área, da risca da grande área. A Ponte tenta na bola parada chegar ao terceiro gol. Na cobrança ao Cristiano, que é o autor do primeiro. A torcida aplaude bastante aqui. O Luquinha joga a bola dentro da área. O Cristiano passa por todo mundo, vai direto para fora. Apenas tiro de meta para o Norusca. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos passados, segundo tempo, é Paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta, 2 para Macaca. Noroeste, também 2 para o Norusca. Central da Bola. Julio. Futebol Raiz, União Barbarense e o Claro vão empatando 0-0. 15 e Osasco por enquanto também 0-0. Mais tarde, 6:30 com os Carolices, tem Palmeiras e São Paulo. Quem fica com a bola agora é o Noroeste, pela direita do campo de ataque, recebe o Denner, faz a tabela, tentou ali com dificuldade fazer o passe o Pedro Felipe, ficou no chão, camisa número 7 do Norusca, a arbitragem parou, marcou falta em cima dele, é na intermediária direita do campo de ataque do Vermelhinho de Bauru. Tudo igual aqui no Majestoso, resultado que não é bom para nenhum dos dois. Claro que o Noroeste chega a 4 pontos, soma mais um fora de casa, mas continua sem vencer no campeonato. E a Ponte Preta, que marcou os primeiros 2 gols dela na competição, por enquanto fica com apenas 1 ponto. Aí vão faltar 3 jogos para o fim dessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Carlão foi perguntado, Carlão de Freitas, antes do jogo pelo Júlio do regulamento, né? Disse ok, mas para rebaixamento 8 jogos é muito pouco, hein? É um campeonato traiçoeiro, né? E rebaixamento, né? Com 6, 7 pontos você consegue escapar, mas difícil pra Ponte, né?
Vem o Norusca, a bola jogada dentro da área, sobe para fazer o corte de cabeça o David Braz. Ela sobra pro Noroeste com o Cristiano, passe difícil pro Denner, mas conseguiu limpar o lance. Jogou na ponta direita para tentativa ali do do Diego Matias. A bola passou por todo mundo, foi direto para fora. Mais um lateral favorecendo o Noroeste, que vai tomando conta do campo de ataque, vai alugando o campo de ataque da Ponte. Recebe Cristiano pela ponta esquerda para o Norusca, tem Cristiano dos dois lados. A tabela é feita com o Sanches, devolve pro Cristiano. Vai ter que recomeçar porque o time da Ponte tá fechadinho. O Carlinhos é o último homem, faz a inversão de jogo para o Carrerete. Bom domínio do zagueiro, toca na ponta direita pro Johnny. Movimentou-se por ali, pedindo a bola ao Pedro Felipe, recebeu, tentou o cruzamento rasteiro, a bola bate no zagueiro da Ponte, sai pro contra-ataque a Macaca, lançamento pro Cristiano sozinho, bola forte, Cristiano já não tem perna, ela vai direta pra fora, arremesso lateral favorecendo o Norusca. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Amonro e Amortecedores e Amonro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Sai jogando o Noroeste pela esquerda, jogada do Sanches, tentou o passe nas costas da zaga pro Diego Matias, foi bem o Pacheco para cortar pra Macaca. Domina pelo meio campo o Gustavo Teles, volta no Pacheco, faz um lance de habilidade, inverte o jogo na esquerda pra saída do Gustavo Almeida, carrega o Almeida, leva na ponta pra tentativa de jogada do Pedrinho, foi pra cima da marcação, o Pedrinho caiu, ficou reclamando, a arbitragem não deu nada, segue o jogo, posse de bola pro Noroeste, marcação forte do Pedrinho em cima do Johnny. Agora sim a falta em cima do lateral direito da equipe do Norusca. Sem pressa para fazer a cobrança, o zagueiro Pedro Carrerete joga a bola lá na frente, vai caminhando. Os times já vão sentindo. A gente tá ainda no primeiro terço do segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ter a parada aí para hidratação, mas o ritmo caiu nessa segunda etapa. Tá tudo igual aqui no majestoso 2-2 Ponte Noroeste. Sai jogando Ronaldo Alves, 2 na marcação. Ele faz um balão em altura, em elevação, buscando o Matias. Bate de cabeça nela o Pacheco. A bola vai para fora. Arremesso lateral, mais posse do Norusca nesse segundo tempo. Sanches vai recomeçar o jogo lá com o goleiro Luiz Daniel? Não, preferiu segurar a bola. Agora jogou para a briga do Carlão. Lá na intermediária pela esquerda, o Carlão conseguiu o que queria. Foi se jogando, foi se esfregando para cima do Lucas Cunha. Ganhou uma falta pro Noroeste, pertinho aqui da linha que divide o campo, pelo lado esquerdo do ataque da equipe de Bauru. Tem um monte de gente cercando o Denner, ele faz o passe curto pro Cristiano. Noroeste mantém a posse de bola, fica com ela o Ronaldo Alves, abre na direita pro Carrerete, tá pedindo na frente o Johnny, recebeu, marcação do Pedrinho em cima dele, fez a tabela, recebeu de volta o Johnny, levou pra linha de fundo, cruzou, tira de cabeça, Lucas Cunha na zaga da Macaca. Volta a bola pro Norusca com o Cristiano pela direita. Recomeça um pouquinho mais atrás. Carrerete virou meia, jogou dentro da área, dominou o Carlão. De costas, pediu a bola ao Sanches. Chega bem Gustavo Teles na marcação. Acaba sendo segurado ali pelo Sanches. Ganha uma falta pra Macaca. Busca o contra-ataque. Quem tá jogando de centroavante é o Cristiano. Ele faz o passe com categoria pro Tavares na entrada da área. Invadiu, ganhou o espaço. Tocou no Cristiano, bateu, isolou Cristiano. Encheu o pé, mas errou a calibragem. Mandou quase na linha do trem essa bola depois de um passe muito interessante pro Tavares na hora de ganhar o 10, Lupe. E foi ele quem começou a jogada, ele deu toque na direita pro 7, pro camisa 7 Diego Tavares fazer a jogada. O Tavares poderia ter finalizado, mas ele esperou um pouquinho, levantou a cabeça e viu a presença do Cristiano, que na hora da finalização mandou a bola lá na torcida do Noroeste, longe da meta defendida pelo Luiz Miguel, que já cobrou o tiro de meta. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Com a gente você confere tempo e placar de jogo. 21 minutos passados, segundo tempo, Paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Noroeste. Por enquanto 2, vem pro ataque o Pedro Felipe, tira bem a zaga. 2 também para o Noroeste. Central da bola. Júlio Nascimento. Bola rolando no Campeonato Mineiro com Bruno Lopes e Serginho em campo. North vai empatando com Pouso Alegre, placar de 1-1. Futebol Globo CBN. Bela pronúncia.
Lá vem a Ponte tentando sair do perigo. Tirou a bola dali o Pedrinho, ela bateu no jogador do Noroeste, foi pra fora, arremesso lateral favorecendo a Macaca. Carlão de Freitas, a gente sabe, agora inclusive é o momento da pausa para hidratação, ou seja, o terceiro quarto do jogo já acabou, mas a gente sabe que a Ponte tem uma limitação de elenco. O Jé foi vendido, atacantes na reserva praticamente não tem, mas como que você vê nessa formação com o Cristiano aí fazendo o falso 9? Fica sobrecarregado, né, Guarizo? Porque é um jogador de criação, um jogador de inteligência, mas é um jogador que fisicamente já não tem a mesma força física. E essa jogada de velocidade, hora ou outra, ela cai com o Cristiano, e aí ele não tem a força para arrastar. O melhor posicionamento do Cristiano é realmente como meia, como ele foi agora, dando passe, servindo ao Diego Tavares, mas a conclusão não foi a contento. Porém, é um jogador que é o cara, né? O organizador desse time da Ponte. Mas em virtude dessa deficiência de elenco, né? É complicado. A gente já percebe um time da Ponte em queda física, né? É um time que já não consegue marcar alto, a bola fica mais com o Noroeste circulando ali, gera perigo à defesa da Ponte, que também não passa confiança ainda, não tem um entrosamento necessário, não é uma zaga que dá sustentação. O lado esquerdo, em termos ofensivos, ele sumiu, né? Com a entrada do zagueiro da Ponte, com o garoto, não é nem da posição, né? O Gustavo entrou no lugar do Jean, que também não foi bem, né? O Jean precisa de mais um tempo, porque vem de aí praticamente 2 anos sem jogar e é natural que passe essa dificuldade que está atravessando. Mas a Ponte corre riscos, né? O jogo ficou muito aberto agora, muito franco, a Ponte apostando um pouco mais no contragolpe, na velocidade do Diego e do próprio Cristiano como um falso 9. O Noroeste fica com a bola, tentando encontrar ali uma alternativa, principalmente com o Carlão, mas até agora está sendo bem neutralizado, pelo menos nessa etapa complementar. Já foram aí 3 mudanças na Ponte, 3 também no Noroeste. Tem mais 2 oportunidades aí, os treinadores, de mudanças nessa partida aqui no Majestoso. Vamos chegando a 2 minutos de parada, os times vão voltando a campo. 24 desse segundo tempo, 2 para a Ponte, 2 também para o Noroeste. Resultado que é menos pior para o time de Bauru, mas é ruim para os dois, porque eles seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista e vão faltar só 3 rodadas para o fim da competição. Jogadores voltando aos poucos, a posse de bola vai ficar ali com a Ponte Preta num arremesso lateral e vai correndo ali, vai trotando pra bola o camisa 18 da Macaca, o Gustavo Almeida, que ali é no campo de defesa dele, ele que vai pra cobrança do arremesso lateral para reiniciar a partida aqui no Moisés Lucarelli, já com refletores acesos, mas o sol ainda brilhando aqui em Campinas. Bola jogada pelo Almeida lá pra frente, chega cortando a zaga do Norusca. Ela bate no braço do Cristiano, falta favorecendo a equipe do Noroeste à direita do campo de ataque. Tem o Cristiano do Norusca lá, tem o Johnny também. Já vão deixando a bola, os outros jogadores aí vai dar aquela provocadinha lá, o Pedrinho dá um chute na bola pra atrasar a cobrança de falta por parte do time do Noroeste, que vai jogar a bola pra dentro da área. Tá longe, mas tá todo mundo ali dentro da meia-lua esperando essa bola chegar na área pra tentativa do Norusca de chegar ao terceiro gol. Autorizado pra cobrança o Diego Matias, camisa número 27. Todos os 11 jogadores da Ponte no campo de defesa, todos os 10 de linha do Norusca no campo de ataque, só o Cristiano sobra aqui no círculo central. Tá autorizado, vai jogar a bola lá dentro, o Matias colocou a bola com curva, tira de cabeça o Pedrinho pra zaga da Ponte. Vem Diego Tavares puxando o contra-ataque, acelera o jogo, tem gente pedindo na direita, ele fez, limpou o lance pra cima do Cristiano, caiu, falta nele, falta pra cartão, porque limpou bem o lance e ia deixar o Pedrinho quase na cara do gol. Diego Tavares nessa jogada em velocidade, Antônio Lupe. Contra-ataque de manual da Ponte Preta, puxado pelo Diego Tavares, só foi parado com falta pelo camisa número 70, o Cristiano, que entrou no jogo e até agora só fez 2 faltas e um amarelo pro Noroeste, 70 Cristiano, falta pra Macaca e é o Cristiano da Ponte, 10 que vem pra cobrança. Ele que já marcou o primeiro gol da Macaca no jogo e no campeonato. Não é uma falta tão próxima, né? Tem 2 opções, pode bater direto ou pode jogar dentro da área, tentar aí um lance na bola aérea. Tanto que o Gustavo Almeida já vem aqui pra área. O David Braz também tá lá. O time da Ponte vem em busca do terceiro gol. Tá tudo igual aqui no Majestoso, 2-2.
Vai pra cobrança o Cristiano, foi direto por baixo, encaixa Luiz Daniel. Boa defesa do goleiro do Norusca. Vai tentar sair jogando, mas não tem opção, por isso ele segura e bate o balão aqui pro lado esquerdo do campo de ataque. Vai de cabeça o Lucas Cunha pra cortar pra zaga da Ponte. Briga por ela o Pernambuco, melhor pro Carlinhos na zaga do Norusca, deixa pro Carrerete. Marcação em cima dele, ele ginga pros dois lados, consegue se livrar do Pernambuco e fica com a bola. Tenta jogar na frente pro Pedro Felipe. Vai pra cima da marcação do Cristiano, tem que recuar o Pedro porque não tinha pra quem tocar, deixa com o Cristiano. Volta um pouquinho mais atrás pro Denner, abre o jogo na esquerda pro Carlinhos. Noroeste passa a linha que divide o campo pela esquerda, recebe ali na frente o Matias, volta um pouquinho mais atrás pro Denner, abriu na esquerda pro Carlinhos, não tem cacuete de lateral, ele prefere voltar a jogada pro Denner, tenta a tabela, Matias devolve, caiu, o Denner pediu a falta e a falta foi marcada. Ou deu falta de ataque ali do camisa 88 do Noroeste. Um pouquinho confusa essa marcação do Guilherme Nunes de Santana, Lupe. E vai fazer mais uma troca o técnico Marcelo Fernandes. O Júlio, lateral direito, já está prontinho para entrar. Camisa número 2, lateral direito da base da Ponte. E o Pacheco está indo embora. Autor do segundo gol. Opa, pediram para esperar um pouquinho. Marcelo Fernandes falou: não, tá errado. Não é você, tá errado não. Isso aí. Tá errado isso aí. Espera um pouco. O Pacheco é mais alto, né? Mas ele vai esperar a falta então da equipe do Noroeste, ou ele vai trocar outro atleta. Vai trocar a troca. Vai trocar a troca, pode ser isso que vai acontecer, ele vai trocar a troca. É isso. Trocou a troca. E vai tirar o Guilherme Almeida, o Gustavo Almeida, que entrou no segundo tempo. Vai tirar o Gustavo Almeida. Ixi, que confusão que virou isso aí. 18, Gustavo Almeida tá indo embora. Entra Júlio com a 2, lateral direito. Carlão, viu que um lateral na zaga não dá, um zagueiro na lateral não dava, mas vai tirar o menino mais descansado? É estranho, né? Será que sentiu alguma coisa? Não sei. Dá a impressão que não. E entra o Júlio, que pelo menos é um lateral. Vamos ver como que vai ser, mas... Bola na área do Noroeste, a cabeçada passa e vai pra fora! Passa à direita do gol do Diogo Silva. Quem subiu por ali foi o Ronaldo Alves, lance de perigo contra a Macaca, Lupe. E além do cabeceio perigoso, a bola passou ali por pelo menos 2 jogadores da equipe do Noroeste. A bola passou rente ao gol. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. E a Ponte tentava sair jogando curto, agora fez o lançamento pra frente, o Lucas Cunha bate de cabeça ao Sanches pra tirar ela da defesa do Norusca. Vai o Carlão pra cima do Gustavo Teles, usa o braço, camisa número 35 da equipe da Ponte. Falta marcada, falta pro Noroeste na intermediária. Um pouco mais pro lado esquerdo, mas bem longe da área. Vem bola aérea por aí, muito provavelmente, Lupe, tanto que os zagueiros estão subindo. Exatamente, falta para a equipe do Noroeste, lado esquerdo do ataque do Norusca. O Denner já saiu dali, deixou para o outro companheiro. Falta para a equipe da Ponte. Só um detalhe em relação ao Gustavo Almeida. Ele recebe atendimento médico ali no banco de reservas, talvez tenha sentido alguma coisa. 27, Diego Matias na bola, falta para o Noroeste. Aí explica a saída do jogador, né? Diego Matias na bola, camisa número 27, bateria antiaérea da Ponte lá dentro da área para tirar o perigo. A bola vai muito forte, mas tem a casquinha, tá viva dentro da área, corta do jeito que dá por ali o Gustavo Teles. Coloca a bola para fora, arremesso lateral pro Noroeste, que vai apertando a pressão para cima da Macaca. Vai para cobrança de lateral Johnny. Ele sempre joga com força dentro da área. Vai todo mundo se movimentando lá na entrada da área da Macaca. Tem o Pedro Felipe, ele preferiu jogar curto pro Denner, devolveu pro Johnny, chegou no carrinho fazendo o corte por ali o Pedrinho, a bola vai pra fora, arremesso lateral para a Ponte, porque o último toque foi do jogador do Noroeste. Falando em toque, você ouviu o toque do tempo do Futebol Globo CBN e confere com a gente tempo e placar de jogo, 31 minutos, segundo tempo Paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta! 2 pra Macaca. Noroeste! Também 2 para o Norusca. Central da bola. Júlio Nascimento. Começou, hein, na Arena Barueri com um gol do Palmeiras na casinha. Palmeiras abre o placar contra o São Paulo, daqui a pouco confirma o gol. Fato é que o Verdão tá na frente, daqui a pouco tem Oscar Ulisses aqui dando um recado na CBN. E aqui a Ponte tenta sair jogando na bola alta, na bola esticada.
na ligação direta. Ganhou uma falta lá do lado esquerdo do Pedrinho. A falta foi cobrada, mas não tinha ninguém. Diego Tavares teria que correr sozinho. Vem a Macaca trabalhando bola, vai buscando tirar de cabeça o Noroeste. Tá em todos os lugares do campo. Diego Matias jogando pela ponta esquerda. Agora veio ajudar aqui na defesa e tirou pro Norusca. E o lançamento é pra ele. Na velocidade, corre contra o Lucas Cunha. Belo carrinho do Lucas Cunha pra colocar essa bola pra fora. Pois não, Júlio Nascimento? Ah, muito obrigado, Guarizo. Maurício vai pra casinha. Gol do Palmeiras 1-0 contra o São Paulo. E aqui tem lateral pro Noroeste na ponta esquerda, bola pro Denner, calibrou o cruzamento, tentou chegar no Carlão, a bola bateu nele, acabou tirando a zaga da Ponte, mas não tem ninguém no campo de ataque da Ponte. Acho que as pernas acabaram, Carlão de Freitas. E o Noroeste mais organizado, mais inteiro, se aproxima do terceiro gol, a Ponte não consegue ficar com a bola, está se livrando da bola. Quando você percebe que o camisa 10 do time, que é o cara que para reter a bola, para organizar, para tentar tocar curto, ele começa a se livrar, começa a dar chutão para ver se alguém na velocidade aproveita, é que é um sinal já de fraqueza, é um final de limitação. Ponte correndo risco nesse momento. David Braz dá um balão pra frente, vai o Denner para dominar pro Noroeste, segue a posse de bola do time de Bauru no campo de ataque. Boa jogada do Pedro Felipe, foi pra cima da marcação do Pedrinho. A falta tá marcada, falta do camisa 80 da Ponte em cima do jogador do Noroeste, do camisa número 7. Outra possibilidade de bola aérea pro Norusca, agora à direita do campo de ataque. Apenas um homem na barreira. Bateria antiaérea da Ponte vai se formando dentro da área para tirar o perigo. Deu a volta no campo, é impressionante o que corre o Diego Matias. Ele está em todos os lugares. Vai para cobrança de falta. Pé esquerdo do lado direito. Ela intermediária, essa cobrança pertinho da linha lateral, lá na ponta direita do time do Norusca. Tá todo mundo em fila, perto da marca do pênalti. Lance de apreensão, momento de tensão aqui no Majestoso. Demora uma eternidade para autorizar o árbitro. Agora vai pra bola o Matias, joga dentro da área, corta do jeito que dá a zaga da Ponte. Ela volta pro Denner, arrisca de fora da área de novo, pega Diogo Silva. Encaixou bem o goleirão da Ponte, já fez o lançamento buscando o Diego Tavares, tira a zaga do Noroeste com o Cristiano. Carlinhos ali, briga de cabeça, é atropelado pelo Júlio, falta pro Noroeste, falta favorecendo a equipe de Bauru, pertinho da linha que divide o campo pela esquerda, está estatelado no chão o Carlinhos, Lupe. E a falta foi do Júlio, lateral direito da Ponte Preta, recebe uma bronca ali do árbitro, até ganha um tempinho no Noroeste, porque é um ponto importante fora de casa. Se permanecer esse resultado, o Noroeste segue sem vencer na competição e a Ponte Preta também. Já bola em jogo por aqui, lançamento do Denner pro Pedro Felipe na entrada da área, corta a zaga da Ponte, mas a posse volta pro Noroeste, a Ponte não consegue ficar com a bola no bico da grande área, lançamento do Sanches dentro da área, corta o David Braz, tá vivo ainda, não consegue o domínio Pedro Felipe, Pedrinho consegue fazer o corte pra Ponte, tenta sair jogando pela esquerda, o Pedrinho vai pra cima da marcação do Cristiano, limpa o lance, toca pra velocidade do lado esquerdo, lançamento pro Cristiano, recebeu, foi pra cima da marcação, calibrou o cruzamento, esperou o companheiro chegar, volta um pouco mais atrás, Gustavo Teles recebe, precisa recomeçar tudo porque a zaga do Noroeste já se recompôs, recebe Júlio pela ponta direita, vai pra cima da marcação, limpa o lance, volta um pouquinho mais atrás pro Tarek, ganha na finta, tentou o passe pro Tavares, chega cortando o Cristiano, quando subiu a bandeira, estava impedido, camisa número 7 da Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 35 minutos, segundo tempo, Paulistão aqui no Majestoso tem Ponte Preta 2, Noroeste também 2. Central da bola. Júlio Nascimento. 12 minutos na Arena Barueri, só dá Palmeiras. Palmeiras vai batendo São Paulo 1-0, gol marcado por Maurício. Daqui a pouco tem Oscar Ulisses aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Tenta a casquinha de cabeça ao Carlão, a bola fica fácil pro goleiro da Ponte. Público. O Diogo Silva. Vamos lá, Antônio Lupe. 4.014 torcedores, 96.356 reais, perdão, 96.350 reais a renda do jogo. Daqui a pouco, Caio Genga na Ponte Preta. Ele que fez aquele lance pirotécnico na copinha, não foi? Isso. Que o adversário ficou chateado. Isso. Primeiro tem alterações na equipe do Noroeste, vem um ex-Ponte por aí. 12
Saiu Sanches, 12, e o 30. Entra o 30. Ah, o 30. É o Léo Kovic. Vai lá, repórter. Léo Kovic. Animado hoje, hein, brother? 30, Léo Kovic vai embora, sai 12 Sanches. Sai também o 10. Entra o 10. Entra o 10, saiu o 88, Thiago Lopes. Thiago Lopes com a 10 vai pro jogo. Caio Ganga, ele tem a camisa número 17. Isso, 17. Ele tem a 17. Vai sair o 7 da ponte, sai o Diego Tavares. Entra o 17, o Caio Ganga. Essa mudança, Carlão, pelo cansaço, claro. Pelo cansaço, o Diego brigou tecnicamente abaixo, mas é um cara que brigou, que lutou. As principais jogadas de velocidade, elas foram proporcionadas pelo Diego. Fez um jogo regular. E vem a ponte tentando o ataque pela esquerda, tentativa de cruzamento, a bola bate na zaga, volta um pouco mais atrás pro Tarek, a posse continua pra ponte no campo de ataque. Recebe o David Braz, vai fazer o lançamento, inversão de jogo, buscou o Pernambuco de cabeça, faz o corte, o Ronaldo Alves recupera a ponte, tentativa de jogada aqui na direita com o Pedrinho, corta a zaga do Norusca e parte pro contra-ataque. Carlão tenta a jogada muito bem marcado pelo Lucas Cunha, ela volta pra primeira participação do Thiago Lopes, abre o jogo na direita pro Johnny, foi atropelado o lateral do Norusca, mas a arbitragem não entendeu como falta, não, é contra-ataque da ponte. Do lado esquerdo, o domínio é do Cristiano, foi pra cima da marcação, calibrou o cruzamento, corta a zaga com o Ronaldo Alves, vai voltar aqui na direita pro Pedrinho, briga do lado esquerdo, o Diego perdeu a jogada, o Diego Matias, cruzamento do Pedrinho, sai, Luiz Daniel faz a defesa. Acabou atingindo o Caio Ganga ali, ficam os dois no chão. Tem gol na rodada central da bola, CBN, Júlio Nascimento. Lá em Barueri, o São Paulo vai pra casinha, empata o jogo Bobadilha, assistência de Arboleda, agora Palmeiras 1, São Paulo também 1. E aqui o jogo parado, dois jogadores ali, o goleiro do Noroeste e o atacante da Ponte se chocaram, Lu. E o lance tá paralisado, até o camisa 11, o Pernambuco mandou a bola pra rede, porque no choque o Luiz Daniel acabou trombando ali com o atacante da Ponte e soltou a bola, só que o árbitro já tinha pegado a falta em cima do goleiro do Noroeste. O jogo tá parado, atendimento médico das duas equipes em campo. Carlão, temos 39 minutos, Carlão de Freitas, o que dá pra Ponte tentar fazer nesse fim de jogo? Cara, tentar ir na velocidade, numa jogada de inspiração. Eu acho que o cara que pode proporcionar isso é apenas o Cristiano, mas já está bem cansadão. De repente o Caio em velocidade do lado esquerdo. Agora, falar em organização para buscar a virada já não tem mais, né? É uma Ponte que fisicamente também já baixou. Eu acho que tem que tomar até mais um cuidado defensivo para não tomar o terceiro gol. Mas vai na base do abafa, pode sair o gol da vitória, isso é plenamente possível, mas que faz por merecer, não, a Ponte não faz um bom segundo tempo, caiu demais. E tenta sair jogando pela esquerda ali na correria do Pacheco, que virou lateral esquerdo, fez o passe na frente pro Ganga, vem a marcação, conseguiu consertar, o Gustavo Teles errou o passe, o Caio Ganga, mas a bola vai voltar no campo de defesa com o Lucas Cunha, que faz o lançamento na ponta direita buscando o Pedrinho, vai chegar o Pedrinho perto da bandeira do escanteio, foi primeiro que o zagueiro, tocou pra trás pro Pernambuco, fez a virada de jogo pro Gustavo Teles, dominou bem o Teles, vai arriscar de longe, a bola bate no Cristiano, vai recuperar o Teles, fica com a bola a Ponte, vem no campo de ataque cercando um pouquinho o Noroeste, Pacheco recebe pela ponta esquerda, faz o passe um pouquinho mais atrás do Teles, vai se movimentando bastante, Pernambuco devolve na esquerda pro Pacheco, ele fez um gol de canhota no jogo quando tava de lateral direito, pro Caio Ganga, foi pra cima, calibrou o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai direto pela linha de fundo, muito mal calibrado, apenas tiro de meta para a equipe do Noroeste. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 41 do segundo tempo, Paulistão aqui no Majestoso. Ponte Preta, 2 pra Macaca, Noroeste, 2 pra Maquininha Vermelha. Central da Bola. Júlio. Boa, Guarizo, na Arena Barueri, 18 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai empatando com o São Paulo 1-1, gols de Maurício e Bobadilha. Futebol Globo CBN. Tentava o lançamento aqui nas costas da zaga, cortou bem a defesa do Noroeste, vai pra frente agora tentando a jogada com o Johnny, estica na direita pro Pedro Felipe, tenta o cruzamento rasteiro, a bola bate no jogador da Ponte,
sai em arremesso lateral para o Norusca, ficou reclamando por ali o Tarek, mas não tem conversa com a arbitragem. Vai para a cobrança do lateral lá dentro da área de novo, Johnny. Minutos finais de jogo aqui no Majestoso, tá tudo igual, tá 2-2. Bola dentro da área, o desvio de cabeça, tira a zaga mais uma vez com o Lucas Cunha. Mais um arremesso lateral pro Norusca. Vai tentando apertar nesse finzinho de jogo. Na cobrança do lateral, outra vez o Johnny. De novo, jogando, buscando o Pedro Felipe. Corta a zaga da ponte, briga o Cristiano do Noroeste. Dá um balão pra frente o Pacheco pra tirar o perigo. Aí corre com toda a potência que ainda tem o Pernambuco, mas chega na cobertura o Ronaldo Alves, tirando na zaga do Noroeste. Vem mais uma vez pela direita, o Johnny fez o lançamento, agora buscava o Carlão lá no campo de ataque, faz a proteção, David Braz tenta driblar o Carlão em lugar que não dá, perdeu a bola e fez a falta. Perdeu a bola e fez a falta. Que lugar do experiente David Braz querer brincar, hein, Lupe? Recebe cartão amarelo pela coisa errada, pela saída errada, pelo presente que deu para um cara como o Carlão, que é atacante e artilheiro, já tem 3 gols no Campeonato Paulista. Vacilo do David Braz, jogador experiente, deu de graça pro atacante do Norusca. Falta bem pertinho da risca da grande área. Amarelo pro David Braz, lance perigoso pro Noroeste. Escanteio de mangas curtas, a bola na linha de fundo colada com a linha da grande área na direita do ataque do Noroeste. Uma pichotada do David Braz que o torcedor da Ponte espera muito que não custe caro. Vai pra cobrança de falta o Diego Matias. Temos 43 desse segundo tempo aqui no Majestoso. Primeiro tem toda aquela conversa, toda aquela resenha que já tinha antes, né? Tinha no início do jogo, imagina agora com todo mundo cansado, com todo mundo quase sem pernas. É lance de perigo, lance de tensão aqui pra torcida da Ponte. Noroeste batendo um escanteio curto, cobrou dentro da área, forte demais o Diego Matias, respira o torcedor da Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Chance de contra-ataque da Ponte, Cristiano dominou a bola, foi puxado pelo Léo Kovic. Tem cartão aí, Lupe. Na primeira participação do ex-jogador da Ponte Preta, Léo Kovic, fez a falta no Cristiano, parou o contra-ataque e amarelo para ele, 30, Léo Kovic. Tem falta, Ponte Preta, toca curto o Cristiano pro Lucas Cunha, vai começando a jogada lá do começo, David Braz, lá do começo do campo, claro, toca no Teles, recebe de volta, David Braz, não vai brincar aí, David, fez o lançamento, buscou na frente o Pedrinho, ajeitou de cabeça, chega o Júlio pro domínio, toca pro Cristiano, tem que recomeçar pro Lucas Cunha, porque a marcação apertou pra cima dele, Lucas Cunha inverte o jogo do lado esquerdo, busca o Caio Ganga, pra cima da marcação, tentou o drible de efeito, a bola passou do Johnny, voltou pro Ganga, limpou um, limpou dois, tenta invadir a área, cai na entrada da área, pede a falta, o árbitro manda o jogo seguir, vem a Ponte, pela ponta direita, cruzamento do Júlio, bola dentro da área, passou por todo mundo, tira de cabeça o Johnny, coloca pela linha de fundo, foi pro escanteio, porque o Pacheco tava engatilhado pra chutar, Lupe. A blitz da Ponte Preta agora tá armada, lance que começou lá na direita e quase parou aqui na esquerda pro Pacheco. Jogador do Noroeste, para evitar qualquer tipo de problema de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio Macaca, Cristiano deu um beijinho na bola, vem Ponte pro ataque e escanteio. Vamos a 50 desse segundo tempo, Cristiano na bola, agora a esperança do torcedor da Macaca de marcar o gol que pode dar os primeiros 3 pontos para a equipe no campeonato, o cruzamento, bola dentro da área, tira o goleiro Luiz Daniel. Mais 5. Vamos a 50, ela vai sobrar pro Pacheco, tentou fazer o passe foi errado, agora o contra-ataque é do Noroeste, acelera pela direita, Pedro Felipe tentou o passe do Carlão, sai Diogo Silva! Saiu como líbero o goleirão da Macaca para evitar o que poderia ser o terceiro gol do Norusca. O jogo vai acelerando no final de novo. Os times vão buscando o último gás para tentar o terceiro gol, para tentar sair desse empate. Tenta pelo meio o Thiago Lopes, ele cai, chama a falta vem para cima dele. 46 minutos, 2-2 aqui no Majestoso, é o placar do primeiro tempo.
Falta pro Noroeste, Thiago Lopes já bate rapidamente, busca o Johnny, chega antes dele para fazer o corte o Pacheco, tenta sair jogando a ponte no campo de defesa. Gustavo Teles faz uma boa tabela, a marcação chega, ele volta um pouco mais atrás no Pedrinho, que abre o jogo na direita pro Júlio, encara o Lelkovic, faz o lançamento pra frente, Ronaldo Alves no posicionamento, bate na bola o zagueiro do Noroeste, coloca pra lateral, vem a ponte nesse finzinho de jogo tentando fazer pressão, os dois lados com as defesas cansadas, as defesas abertas. Pode sair um gol para qualquer lado, o torcedor da Ponte aqui no Majestoso, claro que espera que seja da Macaca. Arremesso lateral pro Norusca, o Lelkovic iria pra cobrança, mas deu uns 8 passos ali para bater o lateral, por isso manda voltar o árbitro. Agora sim, joga pra frente, casquinha do Carlão, vai brigar pela bola, o Pedro Felipe pra cima do David Braz, esperou o último toque do zagueiro da Ponte, não, foi tiro de meta. O David Braz, ele fez a força ali com o corpo, o Carlão ficou maluco com o Pedro Felipe, que achou que essa bola seria escanteio. Vem a Ponte, sai jogando Pacheco pelo lado esquerdo, já atravessa a linha do campo, toca na ponta pro Caio Ganga, recebe, vai pra cima da marcação, tenta devolver no Pacheco, aí faltou conversar e também faltou perna pro camisa 28, autor do segundo gol da Macaca. Tiro de meta para a Ponte Preta, para o Noroeste, sem pressa nenhuma. O goleiro Luiz Daniel sabe que o time está cansado e que esse ponto acaba não sendo tão ruim assim. Bola jogada lá pra frente, tenta brigar o Pedro Felipe, mas quem tira de cabeça é o Júlio pra Ponte. Bola viva no meio campo, belo domínio do Cristiano do Norusca. Se livrou da marcação, tocou um pouco mais atrás, recebe Carlinhos, chega a pressão pra cima dele, ele toca na frente. Pedro Felipe não esperava a bola, por isso o Júlio faz o corte pra Ponte. 48, 2-2. Pedrinho faz a jogada, toca na esquerda pro Pacheco. A torcida vai junto nesse finzinho de jogo. Caio Ganga, marcação do Johnny, ele prefere voltar, faz o passe na frente, a bola passa do Pedrinho, Ronaldo Alves não quer saber de brincadeira e dá um chutão. É hora de contra-ataque do Norusca, pela ponta direita o Carlão, inverte o jogo pro Thiago Lopes, bom toque de calcanhar, Diego Matias limpa o lance, sai da falta, rola no Lelkovic, invade a área, chega bem a marcação do Júlio, bem demais o Tarek pra fazer o corte, agora a chance é da Ponte, condição normal do Cristiano, pela ponta direita, ele contra 3, bate direto, rebate, Luiz Daniel, tira a zaga do Norusca, bateu direto o Cristiano porque não tinha quem fosse nessa bola, Lupe. Tinha um de branco dentro da área, uma bola bem metida pelo Tarek pro Cristiano. O Tarek fez a recuperação de bola, o Cristiano veio sozinho, ninguém acompanhou, ele finalizou, o goleiro Luiz Daniel deu o rebote e a zaga do Noroeste mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio Ponte. Já cobrado pelo Cristiano, a subida de cabeça da zaga do Noroeste vai voltar pro Cristiano, que mata no peito aqui na ponta direita, calibra o cruzamento de novo, sai de soco, Luiz Daniel tira do jeito que dá o Matias. É o último lance do jogo, 49-30, 2-2, vai pro lançamento Pacheco, joga dentro da área, pro Bumba meu boi, a bola tá viva, não bateu em ninguém do Noroeste, sai em tiro de meta para o Norusca. Vai terminar o jogo aqui no Majestoso. Dois times que lutaram muito, mas que tecnicamente deixaram muito a desejar também, como era esperado, né, Carlão de Freitas? Já era esperado, resultado justo, um primeiro tempo movimentado, agitado, mas um empate que se encaixa para Ponte e Noroeste. Apita o árbitro! Fim de jogo aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Macaca, gols marcados no primeiro tempo pelo Cristiano e pelo Pacheco. Noroeste. 2 também para o Norusca, gols marcados no primeiro tempo pelo Denner e pelo Carlão. A central da bola assume o comando aqui no Majestoso. É com você, Júlio Nascimento. Central da bola. Marco Guarizo com o jogo de 4 gols, Ponte e Noroeste 2-2. Daqui a pouco tem os Carolices aqui assumindo para Palmeiras e São Paulo, que vão empatando em 1-1, mas situação de momento no gramado. Antônio Lupe quer um panorama neste momento no Majestoso, por gentileza. Silêncio nas arquibancadas, silêncio dentro de campo. Resultado não foi bom para a Ponte Preta, empate, a Ponte conquistou 1 ponto, mas ainda continua sem vencer e na lanterna da competição. E na próxima rodada tem clássico, tem derby contra o Guarani no Brinco. O silêncio acho que fala muito sobre o momento da Ponte Preta, viu, Júlio?
Exatamente, é o torcedor que não sabe nem como reagir, e nem mesmo os jogadores. O derby vem aí, Carlão de Freitas. O derby vem aí, um derby desigual neste momento, em virtude do que está acontecendo com a Ponte, mas é sempre um clássico, né? Mas nada aconteceu assim, da maneira como nós imaginávamos, né? Assim, a Ponte não demonstra mais força, né? Fez um primeiro tempo até de superação, marcando 2 gols, mas era pouco provável que no segundo tempo o ritmo permanecesse. O time ainda com muitas falhas, é claro que há evolução em relação ao que ela apresentou no início do campeonato, mas eu acho que a Série A2 é um destino, principalmente depois desse empate. Muito bem, tô por você, Antônio Lupi. Uma confusão na torcida do Noroeste, hein? Entre torcedores do Noroeste, que, olha só, agora, vem a polícia, ai. Chama o Azanque lá. Chama o Azanque. Que dá um jeito. Cara, eu nunca vi isso, briga na torcida visitante, entre eles, não tem nada a ver com a Ponte. Não sei, né, às vezes tem algum torcedor de outro time aí vendo o jogo, não sei, enfim. Tô por sua conta, Antônio Lupi, podemos? Não temos. Ok, então um abraço pra você, hein? Grande abraço, até semana que vem, ou na verdade até segunda-feira, na programação esportiva da CBN. E na semana que vem, Antônio Lupi. Grande abraço. Até já. Guarizô, parabéns pelo trabalho, 4 gols, faltou a vitória da Ponte, mas hoje muito empenho dos jogadores que estiveram em campo. Exatamente, o que justifica o silêncio da torcida, né? Porque não dá pra vaiar, o time se esforçou. Infelizmente, falta técnica, né? Muito obrigado, Júlio Nascimento. Grande abraço pra você e até a próxima. Fica aí que já tem Oscar Ulisses. O jogo tá bom lá, Guarizô. Um abraço pra você. Valeu, Carlão. Abraço. Valeu, Júlio. Bom fim de semana e até a próxima. Vem aí pra todas as emoções de Palmeiras e São Paulo. Ele já tá rasgando emoções. Alô, Oscar Ulisses. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Palmeiras, São Paulo. Oscar Ulisses. Flaco Lopes marca o segundo gol do Verde. Souza faz a jogada, recebeu na meia esquerda, um toque embaixo na bola para Flaco Lopes, livre na meia esquerda, ganhou a grande área com a bola dominada, com a bola do pé.